Opa, pessoal, lê aqui mais um react de hoje. Dessa vez um react um pouquinho diferente, também sobre arte geral, mas é uma indicação que veio de uma conversa do Fallon. E eu falei, bora assistir essa bodega. Você julga fanfics? Do nada. Por que fanfic? Porque eu já li muita fanfic. Eu digo facilmente. Fanfic foi a coisa que eu mais li, né? Que eu mais li na minha vida facilmente. E talvez você comece a me julgar, mas eu acho que o menor espectro das pessoas que gostam de fanfic de todos. Eu sou a minoria da minoria. Eu não vou falar agora, porque eu acho que se ela vai explicar mais ou menos os apelos da fanfic, eu posso só me introduzir. Então nesse vídeo aqui não vai ter monólogo. Então vamos direto aqui, beleza? Vamos direitinho. Você julga fanfic. Então vamos só ter um monólogozinho, porque muitas pessoas julgam fanfic porque é muita coisa de fã. É muita coisa de gente não profissional. E por causa disso, você tem vários caguetes muito padrões, né? Porque tem vários tipos de fanfic. Se você pesquisar, você acha. O problema é, pô, mano, obras profissionais, filmes. As pessoas já não fazem isso, de pesquisar algo diferente. As pessoas só olham aquilo que é mainstream, julga esse mainstream como aquilo só que é o mais popular, mais caricatural, aquele prego que você acha que só aquele prego existe porque ele tá protuberante, só bate nele, não veio a parede cheia de outros tipos de pregos, e isso faz com que as pessoas tenham uma visão muito nichada. E pra piorar, essa visão nichada não é 100% culpa de percepção, porque é isso mesmo. A maioria das fanfics tem estrutura comum, porque parte da percepção de fã, e muita percepção de fã vem das obras comuns. Então, fanfic reflete os fãs mais comuns são de obras comuns. Obras comuns têm desenvolvimentos comuns. Desenvolvimentos comuns fazem coisas comuns. Então, meio que a fanfic ele tem essas características. E adivinha, isso você pode ver como algo ruim, como algo positivo. Vamos ver se ela vai falar aqui, bora. Eu tô falando com você. Você que tem preconceito com fanfics? Você que já viu o print do ele tirou meu sutiã e calcinha, me deixando só de sutiã e calcinha? Ou minha mãe me vendeu pro BTS e agora eu namoro com 7? Pois bem. Cara, posso ser sincero, se você tem preconceito por causa disso, pô, mano, do que é diferente, pega do que uma pessoa que fala que Tokusatsu é ruim porque é infantil, porque é carnaval. Diferente de alguém que fala que anime é só isekai. De que alguém fala que, todo o filme... filme é muito pretencioso, filme de herói não diz nada. Cinema cult é só a gente tentando se fazer de inteligente, digna de pena. Por aí vai, qual é a diferença? Tipo, você não amadureceu o suficiente para nichos não usuais, e fanfic é um nicho não usual, porque leitura já é um nicho não... Um apelo de nicho de hobby não usual, para você saber que o que salta é só aquilo que é mais caricatural, chamado de apelo ao excêntrico. Eu gosto de... O pessoal fala excêntrico para não ficar... Não, apelo ao bizarro. O bizarro que chama atenção. Vamos dar mais um exemplo. Clannad. Não, Clannad não. Toradora. O que você acha que seria Toradora? Eu só vejo Toradora no Twitter ou meme, fórum, o pessoal compartilhando a cena de porrada de Toradora. Então Toradora, a partir de agora, é um anime de porrada. Então pegue qualquer anime que tem uma cena caricatural. Evangelion, por exemplo. Só compartilha a mesma cena. Por quê? Então essa é a cena que os fãs gostam. Não, seu burro. Isso é o encantamento pra burro. É a cena só mais caricatural, que mais chama a atenção. E chamar mais a atenção não é ser marcante. Porque você só chama a atenção sem o contexto. A história é tudo. Então isso simplesmente é apelo ao excêntrico, apelo ao bizarro. Agora que o quanto essa excentricidade é próximo da verdade e quanto não é chamado de agravante atenuante, aí não tem muito o que fazer. Porque pra fanfic, como eu li muita fanfic, e muito antes dela ficar popular, cara, eu não vou falar o nome das fanfics que eu li, porque eu acho que, como o site da empresa, vocês vão achar a época e vão ver a data que essas bodegas foram feitas, que muitas eu peguei quando elas estavam fazendo. Então, não caguetar muito a minha idade, então eu vou falar não, foda-se. E eu sei, é muito inconstante, Você pega lá um mar de 500 mil fanfics, porque quanto mais fácil é você fazer, mais o ruim e o medíocre, e aquele que só quer fazer o famoso autopunhetação, esse tipo de fanfic, pode fazer. Não tem um filtro de qualidade. A liberdade faz a libertinagem. Então, é um monte de obra libertina. Então, você filtrar, e pra você filtrar, é difícil. Mas aí tem comunidade. Eu nunca fui de comunidade. Eu não sou de comunidade de Dragon Ball, A obra que eu mais consumi tudo da vida, eu não sou de comunidade. Então, isso de que a comunidade conserta é uma característica se você se quer ter na comunidade. É uma característica que a internet criou. E eu não sou cria da internet. Então, na minha cabeça, eu não tenho... Cara, eu quero ler tal mangá. Eu vou pesquisar. Hoje em dia eu faço. Óbvio que é impossível. Mas você percebe que isso não é o natural? O natural é você vai na TV, pensando no canal com o que os produtores escolheram pra você. Aí quando chega a internet, você não tem esse mar biblioteca. No viagem da biblioteca, você vai lá e você pesquisa, você pode perguntar pro seu amigo.
não é? Só que é seu amigo físico, não na internet. Então isso é bizarro, tá? Eu percebi. A comunidade conserta, beleza, pode até ser, porque você vai lá na comunidade e as pessoas filtram o gatekeepings, mas isso não é intuitivo, as pessoas não fazem isso. E outra coisa, como é algo muito jovial, vai na comunidade de garotos de 14 anos. Vamos ver o que eles vão te indicar. Ai, anime foda porque o protagonista vai se vingar. Ai, anime foda porque ele renasceu no mundo e ele é uma geladeira Brastemp 4 portas mágica. Então, até a comunidade, essa comunidade ela fica muito generalizada. Essa comunidade fica muito metafísica, não é uma comunidade real. Porque basta um link você vai cair em fanfic mais 18 e você não gosta de fanfic mais 18. Você não gosta de nada mais 18, você tá lá seus 16 anos, ou você não gosta mesmo, nenhum problema. Vai lá, te indica. E muita fanfic mais 18, se ela for bem feita, ela não vai ter sexo na cara. Ela vai construir o sexo, principalmente porque a maioria das vezes de fanfic é mulher. E mulher, ela tem essas tendências, né? O homem é mais visual, muito na média pra caralho. É aquele tipo de coisa que, na sua vida, isso nunca vai acontecer. Tá cheio de mulher visual pra cacete. No macro, com 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões, né? 50 contra 49%, com 10 pessoas, 100 pessoas, foda-se. 51% pra 49% de 8 bilhões é gente pra caralho. Que pode ser a diferença. Então, isso faz com que as mulheres façam mais características. Eu já percebi isso em fanfic feita por homem, mais 18, o sexo tá lá, tipo, capítulo 3. E teve uma fanfic que eu li de uma feita por uma mulher, que tava lá no capítulo 56, e aí teve um negócio. Tá vendo qual ponto que eu tô querendo dizer aqui? Aí é uma indicação errada. Você cai no que você não queria ver e você se traumatiza. Principalmente porque, como é fã tem liberdade é libertinagem, e coisas que no mainstream da indústria é tabu, eles fazem, por quê? Às vezes porque eles são escritores que querem ser ousados, ou por valor de choque. Para aí vai. Então, bora lá. Eu falei que não tem monólogo e teve monólogo. Desgraça! Quero tentar tirar esse conceito hoje. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho de como as fanfics são uma ótima forma de exercício da criatividade e como elas podem ajudar e muitos artistas. Quê? Como as fanfics são uma ótima forma de exercício da criatividade e como elas podem ajudar e muitos artistas. E como as fanfics são uma ótima forma de exercício da criatividade. Ah, tá falando de nicho pra nicho. Ah, então vim. Ah, tá. Talvez ela faça, mas esse vídeo tá errado. Foda-se. desculpa, Yanni, desculpa, Yanni, foda-se. Você tá com viés da sua própria vivência, tá? Basicamente, você tá falando pra seus e pros seus manos. Exercitar criatividade. Foda-se. Você tá falando pra quem é escritor, pra quem vai fazer, não pra quem vai consumir. Por incrível que pareça. Esse viés é o famoso fácil pra fazer uma merda de jogar. Quem aqui já... Vamos pegar algo mais mainstream? Quem aqui já fez um jogo? Ah, isso não é tão mainstream, desgraça. Sei lá, quem aqui... Sei lá. Não sei, cara. Veja alguém que só assiste futebol. E veja alguém que joga futebol. Os apelos vão ser diferentes. O apelo daquele que assiste e o apelo daquele que vive são completamente diferentes. A percepção é diferente, a ação é diferente. Pode ter congruências, como tudo nessa vida tem, convergências, quer dizer, mas esses apelos aqui é pra quem faz. É pra quem é artista. É pra quem tá mais dentro da comunidade já. Então, você tá tentando pegar, nesse arquétipo aqui pelo menos, o arquétipo mais... que tá próximo, que já conhece, não aquele arquétipo que... É um arquétipo já que não tem preconceito. Porque se o cara tem o mínimo de senso artístico, esse de mim tirou calcinha e tá de calcinha, esse daí não vai ter. Claro, pode ter, porque burro tem em tudo que é lugar, né? Mas esse ponto. Então você deu um exemplo aqui de... Ah, você julga fanfic? Esse arquétipo que você tá falando aqui, não julga, não. E se ele julgar... O desjulgamento já é uma maturidade no senso de percepção artística dele muito maior, que ele vai ter só disso. Então ele nem precisa consumir. Só de perceber, caralho, o que eu falei lá no começo, isso pode acontecer. E como elas podem ajudar e muitos artistas de fanart. Falei, então tipo, ajudar artistas de fanart. Você não é artista de fanart. Vamos ver se ela vai falar isso daqui, porque eu acho que teria que ser ao contrário. Esse aspecto, olha a loucura, esse aspecto mais utilitário das fanfics, mais de importância de comunidade, importância de vivência, importância de fidelização e importância de percepção de novos talentos numa sociedade extremamente competitiva como é a nossa atual por causa da globalização, querer meter capitalismo, falha na educação. Isso daí, cara, é terciário pra caralho. Por quê? Porque não é exclusivo desse nicho. Não é esse nicho nem sequer, tipo, faça a fanfic pra você aprender storytelling. Não, você vai ler storytelling, que é uma das críticas mais comuns. A pessoa vai fazer em vez de estudar. Por quê? Porque é uma manifestação de um sentimento muito, talvez, adolescente, de primeiro contato. Então, ao invés de você fazer, estude. Olha, mas muita gente faz isso, mas não é a média. E não vai ser a média que vai estar lá no ranking. O problema é, eu não sei se o ranking hoje em dia funciona melhor, porque eu não sei o quanto a comunidade maturou.
quanto a comunidade maturou. Mas isso é uma característica que eu via lá na época e que era uma característica tão vicente que eu não vejo ela sumindo. Eu vejo ela amadurecendo em nichos, já que a internet tem essa natureza performance de bolha. Entendeu qual ponto que eu tô querendo dizer aqui? Bora. Fanfics são basicamente ficção de fã. Qualquer um pode escrever uma fanfic sobre qualquer coisa. Os principais sites são o Wattpad, que também tem histórias originais, Fiction O Wattpad é mais novo, né? e o AO3. E Nem se falo qual eu usei. entrarmos em qualquer um deles, eles são paçocados de fanfics de trocentos fandoms. Tadinho. Então, Ah, mas é facinho, pô. Só colocar o filtro de mais 18. Eu fazia isso. Porque pode parecer que eu. Ah, nossa, os exemplos lá. Não, eu nunca fui fanfic de. Porque eu vou explicar do porquê eu gosto. Porque ao explicar o que eu gosto, e eu sou o público não usual de fanfic, não sou a menininha de 14 anos que queria ver um romancezinho com os personagens que eles gostam. O meu arquétipo que fez eu ir pra isso é completamente diferente desse. Vamos ver se ela vai falar. qualquer mídia que você consiga pensar tem alguma fanfic. E todas as fanfics sempre tem alguma base em algum headcanon da comunidade. Se você não Não, falar todas, mas vamos dizer que as boas. Vamos dizer que as boas. Por quê? Porque isso necessita de um contato com a comunidade que não é 100% primeiro. Pode. Acaba. E a maioria nasceu assim, que é, tô assistindo, me senti frustrado, ou queria ver algo diferente que não apresentou na série, e isso é um problema do fanfic consertando. Ai, que eu tenho ódio disso. Nossa, eu tenho ódio disso, que puta que o pariu, velho. Eu tenho ódio disso de fanfic consertando a obra. Cara, nossa, eu via com puta de falta de respeito. Mas tudo bem, vamos falar disso agora não. E a pessoa vai lá e só faz. Ela só faz. A comunidade é muito mais uma consequência da escrita do que aquilo que promove a escrita. Claro que hoje em dia tá maior. Então, e se popularizou muito. Então, hoje em dia a pessoa pode, em vez dela sentir o apelo pela obra, sentir o apelo pela comunidade. O que isso significa? Hoje em dia, talvez, e eu vi isso acontecer na minha época, então imagine hoje. O cara nem conhece a obra. E o cara fez uma fanfic de uma fanfic. A menina fez uma fanfic de uma fanfic. Ela tava lá, não vou falar o site, tinha lá tava mais hypado, alguma coisa. Ela falou, essa gostou. E ela fez uma fanfic dessa fanfic. Quando a comunidade se retroalimenta. Isso daí, dependência da comunidade. Então, se a obra explodir, pá, ou ficar um lixo, pá, a pessoa pode achar sossego dentro da própria comunidade, porque ela vai se autogerir e se autocolocar. Tanto que vamos lá, duas fanfics comuns, agora para mangá, Multiverse, Absalom e Dragon Ball AF, que são fanfics, só que dessa vez de mangá. E tem vários outros tipos também. E muitos desses daí nem tem nada a ver com Dragon Ball, mas Kakumei, Dragon Ball Kakumei, também são fanfics. Só que são fanfics de mangás, baseados na história que as pessoas consumam. E o Kakumei não tem nada de Dragon Ball. É outra vertente. É a vertente da percepção da maturidade masculina. Não maturidade. E tipo, a obra original foi por um lado, Kakumei foi pra outro. Aí, essa fanfic que ela tá falando é um Dragon Ball Multiverse. Que é linhas alternativas. E se o Goku tivesse transformado em Super Saiyajin contra o Vegeta. Que é mais ou menos o que aconteceu lá no Dragon Ball Sparking Zero. Voltando pra Dragon Ball de novo. Ui, falei que... Então bora. Então é mais ou menos o que ela tá falando aqui. Entendeu? E por que você tá corrigindo? Não tô corrigindo. Tô consertando porque essa é a percepção de alguém que tá dentro. E nunca tive dentro da comunidade, mas eu consumi muito. Se brincar, eu devo ter mais consumo. Pô, meu, tinha fanfic que eu li que tinha 500 mil palavras, pô. 500 mil palavras, eu li tudo aquela bodega, pô. Tipo, eu lembro que eu tinha um livro porque eu tava lendo e tinha um celular na época. Era o celular? Nossa, cara, nem lembro. No meu celular na época, um celularzinho. Não vou falar o modelo de novo, vão se ferrar vocês. E, mano, tava lá no livro, deixei o livro de lado, fui ler a fanfic. Eu pegar, tipo, das 8 até as 3 da manhã lendo a fanfic sem conseguir parar. E por aí vai. Aí depois nossa, elas são tão boas aqui. Calma, eu vou falar. Se ela passar, eu falo. Vou segurar o ouro mais pro final. Tô aprendendo a virar criador de conteúdo decente. Sabe que é um headcanon, dá uma olhadinha nesse cima, que nesse livro eu vou fazer muita propaganda de vídeo meu. E falando como fã, é muito bom ler uma fanfic que explora coisas que a própria obra não conseguiu, ou que insere os personagens que você gosta em outras situações. Aê, caramba, aí sim. Falou certinho. Por quê? Ler uma fanfic que explora coisas que a própria obra não conseguiu, ou que... Isso é uma merda. Desculpa. Os piores tipos de fancanon são esses aí. Pelo menos que eu li na época. Claro que hoje eu já falei. Eu não leio mais hoje em dia tanto. Não leio hoje em dia porque eu basicamente não consigo ler os meus livros, pô, da minha formação. Os livros que eu preciso. As pesquisas. Os metadados. As bibliotecas. Então não vou ler fanfic. Desculpa. Não consigo ler nada. Por causa da vida corrida de adulto. Mas o ponto é exatamente o que eu acabei de falar de vou consertar a obra, porque nasce muito disso. Por quê? O que faz você se mexer? O que faz você agir? Um dos pontos é injustiça,
quereres, frustrações. E normalmente obras que vão querer consertar a obra são obras de pessoas frustradas que nem sequer sabem como se criar uma história e vão lá, mano, de Boku no Hero, puta que eu parei! Nossa senhora, não dá não. Que é simplesmente só uma olhada de fã. Não é bom nem ruim, é só o que os fãs querem. E os fãs acham bom porque você ressonou não com qualidade, mas com expectativa. Ou seja, são, vamos dizer assim, eu vou falar de uma maneira provocante. São pessoas medíocres, se juntando por serem medíocres e aplaudindo a mediocridade. É o burro vendo capim indo comer capim. Tá vendo qual ponto? Pra dizer o quê? Então isso de que eu vou explorar algo não explorado, não vai ser a média nem ferrando das obras de fanfic. Por quê? Porque vai estar um mar. Essas obras boas vão estar num mar de gente frustrada jogando a sua frustração na obra. Tal personagem morreu, tal personagem não teve o desenvolvimento que a pessoa queria. Ah, vou fazer a obra desse personagem sendo o cara mais pica. Muito parecido com as fanfics de Mary Sue e Garstu. É muito disso. E às vezes é um lixo. E sabe qual é o pior? E nem adianta falar que não, se tiver alguém aí da comunidade de fanfic, você sabe o que eu tô falando. Quando você vai lá e provoca uma percepção de fandom, mesmo sendo bem feito, os fãs vão e atacam. Não sei a proporção, mas isso acontecia na época e sempre acontecia. Vão lá, tem um casal que os fãs não gostam. Você faz uma história que narrativamente faz sentido esse casal acontecer momentaneamente. Vão atacar e vão denunciar. Já vi fanfic caindo por causa disso. Então isso acontece. E lê por quê? Porque é esse arquétipo de vou consertar a obra, vou fazer o que a obra não fez, que atrai os mais medíocres, que atrai os frustrados, que atrai o escritor que não sabe porra nenhuma, e ao invés de estudar, ele se acha que sabe mais que o autor, e não adianta você falar, porque isso não é característica de mulher, não é característica de fanfic. Se você for em qualquer canal de crítica, você vai ter o idiota que nunca pegou num livro, que nunca estudou, não sabe porra nenhuma sobre narrativa, storytelling, não sabe nada sobre a história, não sabe nada sobre a indústria falando. Esse autor não sabe escrever porra nenhuma, sei lá, não é pega de Naruto, pô. O autor não sabe escrever porra nenhuma porque ele tinha que ter dado mais protagonismo pro Lee. Eu não estou nem sequer fazendo uma crítica caricatural. Então, é aí que a porcentagem, se você vai cru, mas você não vai cru, você vai pra comunidade. Eu prefiro cru. Porque se você sabe como uma comunidade funciona, você sabe as características mais viçantes, você não tá refém, entre aspas, da comunidade. Ou seja, você tem. A comunidade vai te ajudar, vai. Mas se você consegue, nesse mar, nesse labirinto, ter características de conhecimento próprio pra, se você se perder, você se achar, é melhor do que você depender do mapa dos outros. Não sei se a analogia ficou tão boa assim, belezinha? Então, aonde estão as fanfics, as melhores fanfics? Ou ICs não manifestados em frustração. Konoha School. Puta que pariu. Ai, caralho. Mas eu acho que essa não é tão velha. Konoha School. Que é o quê? Que, cara, isso deu o mangá. Que é o mangá. Foi o... Simples. É o personagem de Naruto. Os personagens de Naruto. Numa escola comum. Só. E é arquétipo de pessoas comuns. Só. Lê. Medíocre. Mas é uma mediocridade feita por alguém que se esforçou pra caralho pra escrever, que não é profissional. E isso tem sua própria beleza. Spoiler um dos motivos que eu gostava e gosto de fanfic. Algo mais Life of Life. Eu fui num... Aí um personagem fala, tem um time skip, faz o que aconteceu no time skip. Aquilo que foi só citado num flashback, eles vão lá e aprofundam esse flashback. Que é o quê? A fanfic como uma extensão da obra, não uma correção da obra. Porque isso pode acontecer, mano. Eu já vi obras que consertavam coisas ruins da temporada, coisas ruins da... Eu não vou falar não, porque aí piora ainda mais. Porque esse grupo que eu lia, ele até hoje é pequeno, eu vi lá, só você consegue filtrar, até hoje é pequeno, vocês vão achar, seus porra, vão se lascar. E consertava. Só que isso é característica de bom escritor. E a característica viçante das fanfics é dar oportunidade e ser o meio dos que não conhecem conhecer. Então a principal característica das fanfics é você ver, amar e sentir escritores não profissionais. Cara, é muito foda você pegar o começo de uma fanfic grande e o final dela e você ver os caguetes, você perceber a pessoa no meio da escrita, percebendo, caraca, e de novo usando esse caguete, eu de novo fazendo isso, você percebendo a escritora escrevendo algo que ela não queria escrever, mas porque ela sentiu que o personagem dela nessa história não faria, mesmo ela levando hate, ela falou, vou fazer. Isso era muito comum, não sei se hoje em dia já falei, agravante, atenuante, que aconteceu e por aí vai. Então, uma das belezas da fanfic é ser um espaço para não excepcionais, para não profissionais, para desenvolvimento de amores. É igual você falar que eu vou aprender a desenhar e
eu vou desenhar já perfeito, igual o Murato. É o Oni. Caralho, o Oni é bom, pô, com One Punch Man. É um bom exemplo, é um bom exemplo. É um bom exemplo. Então é essa característica. É de você, na criatividade mais pura, sem técnica. É isso que é fanfic. Criatividade sem técnica. E cis legais, mas que não vão ser tão bem apresentados. Mas como você, como escritor ou como entusiasta, pode aprender, intercalar a sua escrita com o estudo, e muita gente aprendeu isso, pô. Cara, o que eu li de livro de história narrativa não foi pra fazer fanfic, mas é porque era uma extensão de um amor que eu tinha. Mangá, anime. Quero entender e amar mais. Mesma coisa, se você ama escrever, você vai lá, automaticamente, entre aspas, acontece. Por que eu estou elencando isso? Porque aí, meu amigão, não é característica de fanfiqueira. Não é característica de fanfic, é característica de internet, geral. Então, sem machismo aqui, esses bandos sem vergonha. Brincadeira. Que é a comunidade anestesia a busca pelo conhecimento. Se a comunidade não, em si, incentiva a busca de conhecimento. O que significa? A pessoa, e isso aconteceu, e acontece até hoje, uma autora medíocre, porque ela fez o que os fãs queriam, vai receber um monte de aplauso, e a porra da fanfic tá com 200 capítulos, e os mesmos caguetes, os mesmos erros tem no capítulo 1 no capítulo 200. Tem muita fanfic assim. Então, se um dos principais apelos para quem é mais de fora da bolha, ou para quem não tem os aspectos principais da bolha, como os viçantes, morre nesse tipo específico de fanfic. E pra ela, pra Yane, eu acho que, sabe por que ela não tá falando, e ela não vai falar disso, se ela não falar nesse vídeo? Porque ela tá no filtro. Ela tá no filtro bom. É igual eu falei com o anime. Cara, se você tiver num grupo que vai falar, recomendar Rosa de Versalhes, vai recomendar, sei lá, vai recomendar comunidade boa, pô. Uma comunidade mente aberta, que estuda, com um pouquinho de conhecimento, cara, vai só sair pedrada. Mas tu bate na comunidade de 12 anos, no culto ao Marco. E eu nem. Nossa, porra. Tu se ferra. E esse é o problema de comunidade. Ali não é tão difícil. Não é tão difícil pra você, caramba. Se você já sabe o caminho do labirinto, pra você vai ser óbvio. Por outro que não sabe, tá ferrado, pô. Que eu já falei, é um clique, é uma comunidade errada. Vai ter lá um link no Google, um link no servidor de Discord, vai ter lá o Fanfiqueiras Anônimas 1, Fanfiqueiras Anônimas 2. Um grupo é bom, o outro é uma merda. Nesse clique acaba. Mas é só você ter o sensei. Sim, caramba, mas se tudo tiver que ser perfeito pra ser perfeito, temos um problema. Porque nem tudo vai ser perfeito. Entendeu? Com a pontinha aqui. Mas isso daí é a minha percepção de formação de comunidade na internet. Eu sou um pouquinho pessimista, tá? Pra mim, o bom na internet nasce pelo acaso e o ruim é modelo. Insere os personagens que você gosta em outras situações. Eu queria muito mais episódios bobinhos de One Piece. Episódios deles sendo amigos, convivendo juntos, cozinhando, brigando por besteira, vivendo. Mas isso quase não existe, porque eles estão sempre lutando em alguma ilha, correndo contra o tempo, ou quase morrendo o tempo inteiro. Ou então uma fanfic de Attack on Titan, ou qualquer outro anime onde o universo é fudido e todos os personagens estão o tempo inteiro se ferrando, tipo Chainsaw Man ou Jujutsu Kaisen, em que todo mundo não esteja constantemente traumatizado, morrendo ou sofrendo. Mas aí, vamos lá. E aí, isso aí foi uma pergunta de uma pessoa que eu fui recomendar fanfic desse jeito. Aí ela, pô, mas então por que você gosta da história que você tá lendo a fanfic? Se a história original é sobre isso, por como é que vai sair algo bom de algo que é anti a história que você tá gostando? Entendeu qual é o ponto? Então o ponto da fanfic não é ativamente no e se, mas em uma característica que agora vou falar já? Não vou falar não. Não, é por quê? Porque as fanfics usam inconscientemente, necessariamente, facilitadores narrativos. Por quê? Pegue uma história ruim, mas pegue o seu personagem favorito e coloque dessa história ruim. E o seu personagem favorito não vai estar 100% descaracterizado. O seu personagem favorito continua sendo o seu personagem favorito nessa história ruim. Você vai conseguir tancar essa história muito mais do que se fosse uma história aleatória. Então o que acontece é, você gosta de Slice of Life, você gosta de algo mais leve, você gosta de romance, e ao você ter uma fanfic, você já pega os personagens que você gosta, que você conhece, que você já sente o apreço, e porque no livro tá o nome dele, você já tem. O livro não precisa fazer. A fanfic não precisa fazer você gostar do personagem. Você já gosta dele. Então você, na verdade, está pegando o que já existe e reapresentando no IC. Entendeu qual pontinho? Por isso que aquela coisa de consertar a obra é muito ruim. Porque, porra, meu. As piores fanfics que eu li, todas tinham essa pretensão. Tipo, foge.
Foge. Porque a chance de você pegar mais preconceito por causa disso, pelo desrespeito, é maior do que você ir dando chance e fazer um filtro bom. Por 40 episódios seguidos. Às vezes eu só quero ver eles sendo felizes. E falando como escritora, apesar de que eu não sou bem uma escritora, é ótimo ter um espaço pra testar ideias, mostrar a forma que você enxerga aqueles personagens e experimentar aquilo sem pressão. Assim, eu nunca... De novo, é viés de quem escreve, não de quem lê, né? Tipo, cara, fanfic é mais uma externalização de arte. E se você quer, cara, a melhor coisa que você faz é fanfic. Faz uma fanfic, recebe feedback, vai estudando o que você estuda, você aplica. Trata como um hobby, como um crochê, como fazer um mangá, desenhar. É porque desenhar você não precisa criar uma história. Desenhar e storytelling não são artes que mesmo que pareça que sempre andem juntas, não. Tipo, as melhores artes narram, mas tu pode fazer só uma arte normal. Já a narrativa precisa narrar alguma coisa. O movimento precisa ser movimento mesmo que alguém parado possa se movimentar. Não sei se a analogia tá muito legalzinha, mas você me entendeu. Então, um artista pode só fazer arte. Um escritor precisa escrever. Então, tipo, você pega, acho que é o C.S. Lewis, que, o cara pegou rascunho do cara. Não foi o C.S. Lewis, não. Foi outro escritor, eu acho. Pegou rascunhos que ele fez de 20 anos atrás, acharam bom, publicaram, best-seller nessa bosta. Rascunho da história que ele queria. E por aí vai. Então, você precisa fazer. E a fanfic é o local de se fazer. O problema é um local de se fazer onde todo mundo, às vezes, que nem quer fazer, faz. Acho que já tá bem especificado o problema da comunidade de fanfic. E pelo amor de Deus, eu não tô falando que isso é característica viciante, eu tô falando que isso é característica geral. Por que eu estou elencando essa característica? Porque a comunidade de fanfic tem esses atenuantes e esses agravantes. Belezinha? Igual. E nem vem de putaria, porque eu falo a mesma coisa de anime. O problema de anime é que ele é muito feito pra jovem. Eu sempre falo isso. Tá lá em Solo King, tá lá no minha crítica estética anime. Então não vem não, tá? Não vem espantalhar não, não vem com simplificação burra não, tá? Postei uma fanfic porque Não tô falando dela não, tá? Eu esqueci agora, não tô falando dela não, tá? A minha argumentação sempre é de arquétipo. Eu faço a argumentação e eu penso em um contraponto imaginário. E respondo esse contraponto de imaginário. Não é como se eu tô fazendo vídeo, ela tá assistindo o meu react, eu tô respondendo ela fazendo react. Não é esse o ponto, tá? As minhas viram quadrinhos, então... E eu super entendo que ler fanfic não é uma coisa que todo mundo vai gostar, até porque a grande maioria é de romance, e tá tudo bem. Mas assiste o vídeo mesmo assim. Não, é porque é ruim. É porque é ruim. Porque mesmo que ser bom não é característica de qualidade, além do que você tá falando, o maior erro que as pessoas têm em médias industriais é a obra para as pessoas gostarem não precisa ser boa. Ela só não pode ser ruim. Porque se a obra não for ruim, você conserta. Lê do que você tá falando. A obra não pode ser um prato arranhando. Não pode ser isso. Se a obra não for isso, tem a possibilidade de alguém acabar gostando. A obra não pode ser um... Não vou dar não, né? Vou respeitar a menina. Ia dar um exemplo que eu sempre dou, não vou dar aqui não. A obra só não pode ser ruim. E o que acontece? Muita fanfic é ruim. E você alinha o hábito de leitura já ser um hábito pouco usual. Bom, o brasileiro não lê nem 2 livros por ano. Então, você acha que a fanfic é a melhor forma de apresentar a leitura de pessoas não profissionais? Você acha? Sem dúvida não. Mas, Lê, eu de argumentador, e eu aprendeu a amar pela fanfic. Sim, como eu acabei de falar, eu aprendi a amar ler pela fanfic. Então, fanfic, para minha formação intelectual, foi super importante. Mas isso foi uma consequência de mim. De mim. Desgraça. Uma consequência minha, da minha formação e da minha particularidade, que eu vou abordar aqui. Mas eu tenho certeza, só pela minha vivência, que eu não sou a maioria. Então, você pegar um livro bom e bem feito, indicar para uma pessoa, vai ter muito mais chance dela gostar. E convenhamos que literatura não é como se estivesse faltando obra-prima. Lê, mas aí a pessoa vai na fanfic pelo que ela já gosta. De novo, a própria comunidade pode e vai gerar o aspecto alienador. E ao invés de você crescer, você estagna na sua própria mediocridade. Ao ponto que literal nasceu característica de shippeiro, de fanfiqueiro, em características de livro. Quando teve o primeiro boom de fanfic, alguns livros com erros de escrita e sequência lógica banais começaram a vender muito, se tornando os top 100 mais vendidos. Livros mal feitos, livros que se a pessoa tivesse lido a introdução de qualquer manual básico, não aconteceria no livro. Ou seja, os aspectos negativos nas fanfics médias são agravados pela média do público. É como se o ruim de um público fosse nichado para o ruim desse público.
belezinha. E pelo amor de Deus, eu não tô atacando Dark Romance, não atacando porque é mulher que faz. Não, caramba, isso tem em todo tipo de mídia, em todo tipo de indústria. Então, se você acha que eu tô aqui falando, é porque a maioria das fanfics são feitas por mulher, você tá atacando porque é feita por mulher. Não, meu caramba, isso tem masculino, isso tem em qualquer coisa. Quanto mais contato com o fã e menos ao profissional, mais essas características são vistantes. E quanto mais jovem, também, entendeu? E o agravante ainda maior é pouco contato com leitura. Literal, eu vi uma menina que ela leu um livro, ela copiou o livro que ela tinha visto na fanfic dela e ficou muito melhor. Todo mundo falou, meu Deus, como ficou incrível esse capítulo, como ficou incrível. Ela ficou quietinha, aí veio alguém e falou, pô, mas tá igualzinho tal livro. Ah, é que como eu tô escrevendo, eu senti a necessidade de ler, aí eu achei muito da hora como ele narrou e eu coloquei. Aí não vou falar se ela fez de propósito ou não, até porque, pô, biscoitinho, pô. Jovem querendo biscoitinho é sacanagem eu julgar, né, pô. Eu fazia a mesma coisa, então não dá pra julgar. Então acontece. Esse é o ponto. Ah, Lei, mas você tá muito pessimista na era paleozoica da fanfic. Só que anime tá aí há 20, 40 anos. E virou mainstream. Fanfic não. O que acontece é os piores piorarem e os melhores melhorarem. Tá vendo com a pontinha aqui? Sim, porque às vezes você para de zoar aquela sua amiga que gosta de fanfic. Então deixa eu te falar um pouquinho do porquê fanfics são um ótimo entretenimento. Exercício de criatividade. As fanfics, assim... Oxi! De novo, isso é característica para escritor, poxa. Isso é característica para escritor, não é característica de público comum, não, pô. Tá muito erudito, tá muito acima. Tinha que descer uns 3 degraus pra falar pro público comum. Como fanart, sempre tratam de algum assunto já existente, mas ainda assim, sempre são um ótimo exercício de criatividade só pelo fato de estar criando alguma coisa. Então elas ajudam muito a treinar. Ela tá tentando convencer aquele que não vai ter preconceito, pô. Ah, é um exercício de criatividade, beleza. E eu, como o babaca, vou falar, cara, eu posso fazer isso com mangás e livros profissionais. Vou ler o Conde de Monte Cristo. Vou ler a República de Platão. Por que eu vou ler fanfic? Não, mas isso são livros pra estudar. Peraí, você não se entretém aprendendo? Aí você se ferra. Claro que eu tô sendo o babacão. Eu não sou arquétipo. Esse arquétipo que eu falei nem é o arquétipo que eu tava respondendo. Criatividade. Vamos traduzir isso pro público comum. Basicamente, você vai ver muita coisa diferente. Porque, como é fã, às vezes o cara nem sabe. O cara não. Tipo, o que o cara sente. Vamos lá, link de você. Foda-se. Eu não quero, eu não gosto, mas link de você. O que você quer, o que você gosta, vai ter em fanfic. Por quê? Porque as suas experiências não são únicas. Os seus quereres não são únicos. E se você souber procurar, você vai achar o que você quer. Você não tem a coragem de escrever. Então você vai achar alguém, você, que teve a coragem de fazer o que você não teve coragem. Então se você souber pesquisar, o problema é exatamente o saber pesquisar, o saber se aventurar, o saber perguntar. Ah, eu quero uma fanfic X, mas não é a fanfic. Porque as pessoas normalmente... Quando a gente tá falando de jovens, gente com preconceito tão bobo, as pessoas nem sabem do porquê elas gostam do que elas gostam, e não sabem nem fazer as perguntas. Eu tenho certeza que você já viu um cara criticando o filme pelo que o filme é, falando que isso é ruim. Então a pessoa não tem a capacidade de perceber os apelos de um filme. Então imaginem o apelo de comunidade de fanfic. Porque muitas vezes a primeira camada do amadurecimento artístico é você amadurecer. É você se conhecer. É você entender os seus apelos da sua própria vivência. É você saber fazer perguntas. Se você não sabe fazer pergunta, nem se você tiver com o melhor professor do mundo. Já que o melhor professor do mundo não vai saber ler a sua mente. Então o que acaba acontecendo é, na fanfic, cara, eu queria que o Midoriya tivesse saído pegando todo mundo geral no final da obra. Vai ter. Aí eu queria que que o cara que eu gosto... no livro de romance tivesse ficado com a mulher. Vai ter. Cara, eu queria. Cara, esse cara aqui nesse romance ele é muito bonzinho. Eu queria que ele fosse mais violento. Vai ter. Virando um catálogo de quereres. Um catálogo de prazeres, podemos dizer assim, mesmo ficando mais feio. Onde o único problema nesse tipo de mídia é simplesmente a seleção. Só você pega o Wattpad japonês, pô, tem 200 mil fanfics que nunca receberam um clique. E, por que isso não acontece com fanfic de... aí você fala isso, mas você não reclama de mangá, porque é muito mais difícil, caramba. Quanto mais aspectos de arte é necessário para fazer uma arte, mais nichadores de qualidade, conexão e ação humana pode se fazer. É igual eu falo com filme, com animação, é a mesma coisa. A mediocridade nas animações, pelo menos nas japonesas, é muito maior do que a de filme, mas um filme é mais fácil. Filme pode ser mais ousado. A animação tem a dificuldade atrelada à sua própria produção de arte. Faça 10 minutos de animação, pegue seu celular e grave 10 minutos. Quem termina? Em 10 minutos o vídeo está feito no celular. A animação, não. Tá vendo qual ponto que eu tô querendo dizer aqui? Nessa característica. Então o que ela tá falando de criatividade é simplesmente que, se você souber procurar certinho, é um universo muito vasto. Porque é a liberdade, é a ousadia.
E a ousadia, às vezes, sem medo de errar. Porque só quer fazer o que quer. Sabe aquela coisa de pra fã? Esse é o ponto do fanfic. É uma ficção de fã. De fãs para fãs. E você consegue achar, às vezes, aquilo que você nem sabia que você precisava, que você queria ver. Exemplo, Slice of Life. Aprendi a gostar de Slice of Life por causa de fanfic. Sim, porque todas as fanfics que eu comecei lendo, todas tinham alguma característica de mundo pequeno. Então, pegar Naruto, botar na escola. Pegar personagens que eu gosto, não vou dar mais nome, porque aí fudeu. Personagens que eu gosto e colocar eles em aspectos mais mundanos, mas que eu nunca veria na obra. E como eu sou o cara, ai, Dragon Ball, luta e blá blá blá. Adoro o app do Goku dirigindo, adoro o app do Goku numa coisa. E esse personagem que eu já gosto, sendo comum. Ou um personagem que eu gosto, mas ele não é protagonista. Uma fanfic do Lee, uma fanfic do Johnny. Tá que eu parei. Vazou! Merda! Já onde que eu gosto. E por aí vai. Então é uma forma, como eu falei, de você pegar a sua catarse que não foi servida na obra. Por quê? Porque talvez não seja a coisa da obra. Então, nossa, não teria engraçado essa obra com personagens de características de terror e uma obra engraçada, de humor? Já pensou esses personagens de Naruto com as características de personagem de Naruto numa obra super mega em estilo novelão? E por aí vai. Já imaginou pegar algo caricatural e colocar esse caricatural numa obra extremamente pé no chão? Aí você faz. Então você usa os seus amores, de você amar esses personagens, de você já gostar e conhecê-los, aonde o escritor não vai ter que fazer o processo de aprender a criar um personagem bom. Ele só vai ter que ter o processo de manter as características originais desses personagens bons. E isso é outro problema também que tem em fanfic, de que o pessoal tem uma cabecinha meio fechada e não gosta que o personagem muda. Por quê? Em 90% das outras fanfics, quando o personagem muda, é um não escritor profissional querendo consertar o personagem ou querendo fazer alterações que nem entende do porquê o personagem. Ai, não gosto do Vegeta porque ele é meio arrogante. Aí você faz o Vegeta um pouquinho mais sereno. Aí o personagem ficou uma merda, porque você perde os apelos. Então você acabou criando uma história de fanfic que, como eu falei lá, tem um casal que a fã não gosta, porque os personagens originais não fariam isso, você faz isso. Então isso tem esse tipo de característica também. A construção de narrativa, desenvolvimento de personagens, ritmo de história, clímax, conflito, diálogo e emoção. Você aprende e treina a escrever personagens que já existem, tentando não descaracterizar eles. Isso é um pouquinho complicado, porque parte do exercício de pensar como fulano reagiria nessa situação. Aquele meme do o que o Naruto faria. O que é uma dificuldade, mas também é menos uma coisa pra se preocupar. E você pode se preocupar mais em aprender a estruturar uma história e lidar com diálogos. Além disso, tem vai cagar, mano. Ela falou tudo que eu falei em bem menos palavras. as AUs, que é o universo alternativo, onde você pega personagens de uma obra e coloca eles em outro universo, outra época, Tinha que ter começado aqui. outra profissão ou até no mundo completamente original. O que é uma excelente forma de treinar criação de mundo, estética, visual, personalidade e E coerência. você aprender a ler. Vamos falar aqui do porquê eu gostava de fanfic? Ike, eu acho que se você... Eu tenho uma fantasia, um leve grau de fantasia. O que significa? Tava lendo lá um livro de história. Daquela porra daquele livro. Eu já falei isso em alguns cantos, né? Nem sei porque eu tô fazendo suspense. Quem conhece já conhece. Tava lá lendo o livro e tinha aquela porra daquela descrição. Aí tinha aquela porra daquela mulher descrevendo. Aí ele era assim, ele era assim, ele era assim, assim. Mano, isso não entrava na minha cabeça. Eu lembro de uma vez que eu fiquei 1 hora relendo aquele capítulo pra ver se eu conseguia imaginar. Mas grande, eu não entendia. Falava pequeno, eu não entendia. Falava tchá, eu não entendia. Não entrava na minha cabeça, eu não conseguia visualizar. Ai, Lê, mas a época que você tava lendo livros ruins. Fato. Mas eu tenho uma dificuldade. Por eu ter uma dificuldade, teria uma dificuldade também nos livros bons. É como se, pra você mentalizar uma boa descrição, você tivesse que fazer 5 de força. Eu tinha que fazer 10. Ao fazer 10, eu perdia a vontade de ler, já que eu não estava 100% engajado na leitura. Por eu não estar 100% engajado na leitura, tanto esforço pra algo que eu não estava gostando tanto, pô, eu com 12, 14 anos, pô, não queria, porra. Não queria. Ao ponto que eu fui lá e peguei um livro ruim pra burro. Acho que era Adagas de Vidro, Torno de Vidro, sei lá, eu não lembro qual era o livro. É um livro adolescentezinho, ruim, mal escrito pra caralho. Mas a porra da protagonista tava estampada na capa. E o co-protagonista, os dois personagens mais importantes, estavam na parte de trás. Babum, consegui ler o livro inteiro. E a partir daí, eu percebi um negocinho. E eu fui pra fanfic. Ao ir pra fanfic, eu nunca li tanto na minha vida, velho. E como eu pegava meus personagens favoritos, eu inconscientemente fazia de novo o estudo de personagem. O que o personagem é. Que é inconsciente, você não faz isso pensando. Características dos personagens com base naquilo que ele viveu, naquilo que foi apresentado na história original. E até mesmo de eu pegar o meu casal que eu mais odiava, fancanon, e começar a gostar desse casal só porque na história que estava sendo apresentada esse casal foi bem feito, fazia lógica. Mesmo que ele fosse aquele famoso casal momentâneo de treta de relacionamento.
Por aí vai. Ou aquele casal momentâneo feito pra desenvolver os amores e as complexidades do personagem na vivência dele com um ser adulto. Já que a premissa era esses personagens amadurecendo. Já que na época eles eram crianças. E por aí vai. Tá vendo com o pontinho? Ou sei lá, mete todo mundo. Mete aquela coisa de Boku no Hero, que isso veio de shippeiro. E antes você sabe que veio. Quer pegar todo mundo que pode ser casal e fazer casal. Foda-se. É legalzinho, não reclamo muito, não. Esse é o ponto também. E por causa disso. Por quê? Porque eu já conhecia os personagens. Eu já imaginava os personagens. O local, eu já sabia qual era o local. Eu já sabia como era o prédio. Eu já sabia como era o carro. Isso me fez conseguir mentalizar a história como um todo e fazer eu conseguir fazer o hábito da leitura. E isso me fez ler muito, ganhar o hábito de ler, não me incomodar ao ver letras, e isso me fez eu, quando eu fui pegar livros bons, aquele meu esforço 10 para mentalizar. Ou seja, eu não fiz a minha dificuldade de muleta. Eu fiz a minha dificuldade, um trampolim, para pular ela e ler livros bons. Tá bom? E hoje eu consigo ler qualquer coisa. Qualquer coisa. Por quê? Porque o ato não me assusta. O ato não me assusta, eu só preciso do tempo e da vontade mínima para fazer. E isso pode acontecer com muitas pessoas. Tanto que é a principal característica de light novel. É light novel. É light novel VN, que é livro aqui, desenho aqui. Porque o estado de mentalização da escrita é muito difícil para quem é da fora do organograma da leitura e é a maior arma de qualquer escritor. Então é algo que só os melhores vão dominar, e se você não tiver um mínimo de conhecimento de leitura, de literatura, você não sabe diferenciar o escritor maravilhoso, e eu sou uma prova disso, puta do escritor filha da puta. Você pode até sentir, mas você vai pegar um mestre na narrativa, que você vai estar lendo, e você vai sentir na leitura, quem já teve isso sabe como é assustador. Quando eu tive a primeira vez, eu falei, puta que pariu, vai se fuder, porra. Dá medo. É que dá medo, velho. Você não tá vendo porra nenhuma. E eu tenho um problema de fantasia leve. De fantasia leve, velho. E quando eu senti isso a primeira vez, você chega a ter medo. Porque, pô, todas as imagens que aparecem na minha cabeça são preto e branco chuviscado, porra. É tipo você pegar uma obra, um filme, que ele tá mal. O som tá ruim, a imagem tá ruim, tá de cinema, tá tudo chuviscando e a história é tão boa. Tudo no filme é tão bom que mesmo tudo estando cagado pra você ver, você sente. É assustador essa porra. Isso pode acontecer, nesse sentido. E aí, você pula os passos e você pega algo que veio da sua natureza, ou veio da sua construção, da sua vivência, e pula esse problema. E por aí vai. Não tem medo de leitura, não tem medo de literatura, e você puder aprender esse tipo de coisa. Essa é a principal característica. E os principais apelos. Entendeu qual pontinho? Por quê? Porque se você vive do excepcional, talvez você nunca entenda por que o excepcional é excepcional. Claro que vai ter sempre aqui a porra do elitista, filha de uma puta. Ai, tá falando isso, mas é só você pegar os melhores, pegar, sei lá, Monteiro Lobato, Rente Menezes, sei lá, nem eu sei, foi mal, desculpa aí. Pega os melhores. Mas você entender os melhores e você sentir os melhores não são a mesma coisa. Porque leitura não é só vai e faz. Leitura e literatura tem pouquíssimas camadas de arte que não só a poesia, a conceitualização, a conexão. É muito fácil você ver um personagem chorando. Ler um personagem chorando é diferente. Aquilo que torna a leitura e a literatura único é muito único. Por quê? Porque é só você, a palavra e o papel. Num filme, é você, a palavra, o papel, a música, o som. Então por isso que quanto mais características de arte, mais eficiente é você passar a mensagem. Mais e menos excepcional você precisa ser. E antes que vocês vejam de putaria pra cima de mim, porque você não é mestre na literatura. Não sou, mas foi a mesma porra do cinema preto e branco pro cinema com corpo, do cinema com corpo pro cinema mudo. Então se é um processo de arte, um processo de comunicação, e que a literatura é o fator primeiro, certas características mesmo que não inerrantes vão estar nessa porcaria dessas coisas de arte. Então se toda arte por fora da literatura tem essas características em menor ou maior grau, também tem que ter na arte primordial, que é a literatura. Claro que a literatura tem a rupestre, vocês não entenderam que é aquela literatura que mais conectou linguagem, escrita, sociedade, importância, blá blá blá. Se você não lê o livro, você vai ser burro, vai atrofiar o seu cérebro. Essas porra aí toda. Vocês me entenderam do que eu tô querendo falar aqui. E por aí vai. Então a forma de literatura é se você tem essa dificuldade de mentalização. Que se você não usa isso como muleta, cara, pegar uma fanficzinha e você entender uma história diferente, única, entender os apelos, entender o que você gosta, entender aquilo que te chama a atenção, e você só no contraste, tipo, esse personagem tá legal, esse personagem tá ruim, cara, com o tempo você vai começar a não ter medo de ler. Ao não ter tempo de ler, você vai ter a adesão e taxa de adesão,
Isso não é tão comum em livro. Aquele famoso terminei o livro, que tá na metade do livro, pessoal, não tem. E fanfics tendem a ser longas, o que é legal. Diferenciar características positivas e negativas. Experiência narrativa. Até porque mesmo mudando tudo em volta, o personagem ainda precisa parecer ele. E no final das contas, a fanfic também ajuda os escritores a experimentarem vários outros Eu gêneros. já reclamei isso daí de, ó, o personagem precisa aparecer ele. Não. A principal característica da fanfic é pular o aspecto de ter que fazer um personagem bom. E para ter que manter esse personagem bom. Manter esse personagem bom, manter as características é o lado fácil. Manter esse personagem bom, mudando características é a parte difícil. E muitas vezes os bons escritores, na verdade, vão poder acabar mudando. Como sci-fi, fantasia, slice of life, terror, drama, comédia, entre muitos outros. Criar fanfic é muito mais do que só jogar letrinha na tela e estou grávida do Diminho que eu faço agora. Fanfics que expandem o universo original. Aqui entra um ponto muito importante. Existem fanfics que não só usam o universo original, mas também... Não coloca expandir, não. Coloca estender. Porque expandir dá aquela sensação que fosse pequeno. Entendeu qual o ponto? Tipo, uma obra que não tem que ter romance e o autor não quis colocar romance. Aí você vai lá e coloca romance. Ah, tô expandindo. Mas, pô, não é a função da obra. O autor não queria fazer isso. É estender. É um famoso e se. Aí eu prefiro. Do que expandir, a palavra é estender. Porque, como eu já falei, né? Calejado nessa bodega. bem expandem ele. Um exemplo disso é Harry Potter. Harry Potter é uma série que conquistou muita gente, justamente... Ah, não. Aí não. Também não é expandir. Aí, de novo, é característica da comunidade. De novo, comunidade é importante. Comunidade retroalimenta. Comunidade externaliza um amor. Isso aí é comunidade. Então aí é diferente, né? O que seria a fanfic sem as fanfiqueiras? O que seria a fanfic sem a fanfic? Seria a obra sem a obra. Uma obra original, ela é a obra original e ela continua sendo uma obra original mesmo sem fã. Se você faz uma história 100% original e o seu livro caiu no mar e se perdeu no oceano, o seu livro ainda existe. Uma fanfic depende do que, se foi apagado... ou não existe, ou diminui, o apelo morre, o seu eu morre, nesse sentido mais bobo. Então, do que ela tá falando aqui é o apelo de comunidade. No bruto é tribalismo, né? Você não gosta de tribalismo. Quando ele é mal, mano, a gente é tribal, porra. Não tem isso, não. Todo mundo quer estar ajudando, quer os seus, quer os manos, não. Aí é só os aspectos negativos do tribalismo. Que é, mano, tem uma obra aqui que a autora... é uma filha. Ela falou Harry Potter, não foi? Original, mas também expandem ele. Um exemplo disso é Harry Potter. Tem o Harry Potterzinho, que a autora é uma filha da puta, desgraçada. Porque é fácil, como eu falo, morte do autor. Ler a morte do autor. Mas ver e sentir é diferente. Então imagina, você pegar uma autora que te odeia, pegar a história dela agora. A sua história é minha. Você aqui na minha fanfic, graças a Deus. Quem é que lembra naquele estúdio coletivo do Dark Romance deles querendo proibir? Puta que o pariu! Vai se ferrar, velho. Deixa as mulheres ser taradas também no Dark Romance, pô. Se os homens podem, as mulheres podem também. Pra mim os dois podem, esse é o problema. Aí sempre tem, né? Off-topic, mas pô, você vê mulher defendendo e você cai merda. Simplesmente ressonância de ação é muito foda, velho. É muito foda quando eu vi isso, mano. Cara, claro que sempre tem a linha, eu faço o que você faz, mas eu sou consciente de você não. Sempre tem. Mas, pô, eu achei muito foda, mano. Nessa época aí que os caras queriam proibir, que é basicamente um assédio jurídico pra usar o personagem. Sabe aquele negócio de se você faz o que o autor não gosta com o personagem, você não pode? Respeite o autor. Ai, o autor não faria isso. Essa putaria moralista, odiosa. Foda-se. Quem aqui não lembra daquele personagem que ela era complexada com amor? Acho que ela tinha sido, né? Quem mulher sabe exatamente a pior coisa, uma das piores coisas que pode acontecer com a mulher. E fizeram uma historinha onde ela era um good ending. Era um good ending. Ela não foi e ela... Aí o pessoal saiu denunciando, ai que desrespeito, ela não é assim, aí fode. E do que isso nasceu? Nesse ponto aqui que eu tô querendo dizer. Que a comunidade é algo à parte arte. Então é aquilo que eu falei lá no comecinho. E você pega, rouba pra si. Agora, o seu personagem não é seu. É meu. É nosso. E esse símbolo, que poderia ser o símbolo que vai me destruir, agora é nosso. Isso é foda, tá? Nossa, é foda. E a mesma coisa com o Dark Romance, com esse Zeti. Aí o pessoal fala, ai, isso é coisa de tarado. Ai, isso é coisa de goner. Aí vai lá a menininha lá com o Dark Romance dela lá, tentando fugir. Aí chegou o pessoal da comunidade querendo proibir, tipo, ai, isso é um desrespeito, tinha que proibir, tinha que... o pessoal tava marcando o autor original nessa historinha, blá blá blá. Mas não, pô, o cara tá fazendo a história dele. O cara tá fazendo a história dele. Se é ruim, se é bom, se vai ser positivo ou negativo pro futuro, ele ainda só tá fazendo a história. Então eu não posso mais gostar de um Dark Romance. Aí as mulheres de Dark Romance se fudeu. Porque elas perceberam porque quando é confortável você se ancorar no machismo, porque ele existe, ele é ruim, isso afeta, mas sabe, não é porque brilha porque é luz, não é porque brilha que é uma lâmpada, pode ser um vagalume.
isso também pode acabar te atrofiando seu próprio senso crítico. Sabe o que aconteceu? Quem aqui não lembra lá do movimento anti-Dark Romance, que o Dark Romance é uma manifestação do machismo cultural que as mulheres não poderiam gostar, que é uma forma de externalizar as porcarias das autoras no livrinho lá na primeira página do Dark Romance. Olha, mano, isso aqui é uma ficção na primeira página. Isso aqui é ficção, tá? Tipo, esse cara aqui só é legal, tipo, na ficção, sabe? Tipo, não queira isso para a vida real, sabe? Tipo, cuidado, viu? Se o seu namorado tiver algumas características desse livro aqui, toma cuidado, viu? Saúde mental, viu? É muito patético, principalmente quando a gente. Esse debate já tá morto na academia há uns 200 anos, velho. Ai, caralho. Entendeu? Tipo, por quê? Porque isso de cooptar símbolos e signos acontece pros dois lados. Tanto pro lado do bem, se é que ele existe, quanto do lado do mal, se é que ele existe. Então, se o lado do mal nunca vai parar de tentar cooptar e você cede o seu lado, ao você deixar o lado do mal agir, ele ganhou. Acho que eu nem preciso não dizer que Lovecraft, né? Nem preciso dizer. Dali, né? Ale, que é o quê? O cara escrevia nos livros dele a partir do terror o que ele sentia de imigrante, de negro. Era o medo dele. Só que o filho da puta escrevia tão bem que era um medo metafísico e blá blá blá, que quando o negro lia, ele via naquela visão estereotipada, não um negro, um imigrante, um racista. E, cara, quem mais se conectou com o sentimento do filho da puta racista era o alvo do seu racismo. Muito foda uma porra dessa, velho. É muito foda. E você supera esse sofrimento. Ah, Lê, mas não é fácil. É claro que não é fácil, pô. A gente tá falando de trauma. A gente tá falando... Mas a existência do trauma não pode justificar a sua inércia. Porque senão o que lhe sobra é sofrer, no final das contas. Entendeu qual pontinho? Harry Potter é uma série que conquistou... Ai, Lê, muito idealista. Não, não é idealismo não, pô. Tem signo que, beleza, a gente pode jogar fora. Mas tem signo que não. Uma diferença é você pegar um signo, um meme, um auto-meme, uma imagem, beleza. Outra coisa é pegar uma obra de arte, entendeu qual pontinho? E por aí vai, né? Porque no final é só você querendo fingir que o mundo, tipo, tá, vou mudar a ficção. A ficção aceita dragão voando, aceita o círculo quadrado, aceita o conceito de nada. Tu acha que você tentar mudar a ficção pra ficção ficar perfeita, o que você acha que vai acontecer? Ao você ter na ficção aquilo que apazigua a sua alma e ela não tem problemas, e nunca existe problemas, será então que você terá força pra mudar os problemas do mundo? Toma aí o Alan Moore na cara de vocês, o que o Alan Moore fala, porra. Né? Mas pelo jeito, né? A lógica que vocês aplicam, vocês, metafísico, foda-se, vocês nunca têm a capacidade de complexar o seu próprio pensamento, não é? Muita gente, justamente por ser uma história sobre família e amizade. E uma boa parte do público faz parte da comunidade queer, de pessoas que querem buscar conforto numa série sobre esses temas. E daí você tem uma autora que é uma grandíssima Porque o desgraça. Harry Potter é sobre racismo, né, pô? É muito sobre racismo. Distinção de classe. É sobre isso, pô. E é foda você parar pra pensar isso, que mesmo a autora, vendo isso em si, não conseguiu ver isso no outro. Cara, ela é, como é que o pessoal chama? Identitária? Não. Classista? Não. Sei lá. Ela é uma versão burra de vocês. Porque, mano, é isso, pô. É isso. Tanto que não é queer tipo de LGBT, não. É queer do que ela deve apoiar. É o de identidade de gênero, pô. Em que cada opinião dela simplesmente mancha o legado que Harry Potter construiu, e as fanfics servem como uma forma de manter esse legado, de se juntar com fãs que também não concordam com ela e talvez conseguir esquecer as merdas que a J.K. Rowling faz e fala. Então, falando sobre os marotos, por exemplo, eles aparecem... Quer revisitar Harry Potter, pô? Assiste fanfic boba. Pirateia, não dá dinheiro pra essa corna, joga o jogo e deixa bem claro, tô jogando o jogo aqui pirata, porra. Entendeu? Quero que essa mulher coma o pão que o diabo amassou. Ale, o que falaram dela é verdade. Foda-se a verdade, foda-se a mentira. Não vou de fofoquinha. Não ligo pra Harry Potter. Quero que a J.K. Rowling vá pra casa do caralho. Não porque ela é uma pessoa ruim, porque eu não ligo pra ela. Se é verdade, se é mentira, se é extrapolação. Se ela só falou, cara, eu não concordo tanto com a identidade de gênero. E o pessoal tá falando que ela é a pior transfóbica do mundo. Aí já é exagero. Porque ainda é uma teoria queer, não é verdade. Então, mesmo se ela tem um motivo idiota, é teoria, é de percepção de individualidade do eu, beleza. Só que, porra, eu vi lá ela dando dinheiro, o pessoal fazendo cura, velho. E convenhamos que você pegar um tipo de personalidade e falar que aquilo é análogo a uma doença que precisa ser curada. Então, se é uma escolha de vivência e você começa a atrelar isso a viver, é aquele tipo de coisa de você não pode viver pulando de um pé só, porque isso vai ser ruim pra você. Então, se você quer viver pulando de um pé só, você é doente e eu vou te internar até você aceitar andar com as duas pernas. Aí você vai lá e fica realmente louco. Esse daí é o paradoxo manicomial. Dê uma pesquisadinha. Acho que é paradoxo manicomial.
Isso aí vem da putaria de engenharia social. Vai se fuder, mano. Como eu detesto engenharia social, velho. Detesto. O pior é que não tem pra onde fugir. Todo mundo faz, então é pegar o menos pior. É a mesma lógica, entendeu? Qual ponto? Mesma coisa com capacitismo, de viés de vivência, dessas coisas. Tipo, não, a existência da vivência já é a ausência da existência. Então, se você pode, já tá mais do que justificado. Não mata ninguém? Foda-se. Porque a questão, né, tipo, vamos lá, transfobia. O que é transfobia? Transfobia não é nem não gostar. Posso ser sincero? O pior tipo de transfobia é aquele que você não quer que prolifere. Se eu pegar todos os trans e jogar eles numa ilha, de boa. De boa. Não tem nenhum problema. Desde que eles não se reproduzam e morram lá. Esse é o ponto que acontece. Eles não podem ser seres da sociedade. Porque a ação mais comum na sociedade é querer se proliferar na sociedade. Sabe aquela coisinha daquele caba que tá lá na obra dele que aparece um LGBT, aparece uma minoria, e ele fala assim, apelou, só pela existência. Na minha época, tipo, ô caralho, porra. Tipo, sabe aquela frase do, se você quer se ver, você é egoísta? Na obra? Tipo, uau. Ai, o LGBT quer se ver numa obra de ficção. E você não, porra, hétero, branco, foda-se. Não quer se ver, não? Ai, mas é bobo. Ô filha da puta, o se ver é a base comum de qualquer ficção, ô caralho, porque a primeira vivência de existência é o eu. Na verdade é o LGBT que tem que fazer o processo ao contrário de se ver através do não eu, porque não tem tantos eu, porra. Entendeu qual o ponto aqui? Acho que eu fui longe demais. Aí vamos entrar nesse ponto aí, não, porque ele é filosófico, político, existencialista e conexão de formação do eu. Aí a gente se ferra, né? Porque só o ponto de eu falar que você tratar a teoria aqui com teoria, já vai ter gente querendo me matar. Porque eu não. Porque, ai, blá blá blá, porque isso dá a arma pro inimigo. Ah, então faça o certo. Faça o certo. Que eu faço o certo, a gente faz o certo. Porque pra mim a conexão de indagação, no final, eu sinto mais como uma guerra semântica de autoexistência. Dado, se for isso, se você admitir que é isso, cara, pode lutar pela redefinição da palavra. Pode lutar, não tem muito o que você fazer. É os seus. Classismo, para pra cima. Pouquíssimo nos livros, pelo que eu sei. Eu só vi os filmes, desculpa. E tem essa fanfic, que é uma indicação de uma amiga minha. Eu não consegui ler ainda porque ela é simplesmente enorme. É sério, são mais de 500 mil palavras. Ela chama All the Young Dudes, da Miss... Cara, se eu não me engano, esse negócio de 500 mil palavras é porque no... Não vou falar de novo o site. Ser muito grande virou um tempo... Virou algo, tipo... É bobo. É infantil. Você só vê isso no adolescente, mas falar que você leu uma fanfic grande pra caralho virou sinônimo de status, sabe? E chegou a um pontinho que literal... E eu falo isso porque... porque na época... Porque eu tinha lido... E quando eu falei que eu tinha lido... Eu cheguei lá no final da fanfic, tal. E falei lá comentar, né, mano? Li a porra toda, eu vou comentar. Chegou o pessoal falando, olha, ele fingindo que leu. Quem é que lê essa porra aí de 1000 capítulos, filha da puta? Por quê? Aí depois eu fui dar uma pesquisada, porque tinha nascido um movimento de fazer histórias grandes, né? Nasceu primeiramente com o capítulo. Aí a gente via aquele capítulo pequenininho. Por quê? Das pessoas, quando iam escolher a leitura, elas queriam ler muito. Elas queriam ter uma história longa. Se eu amar isso daqui e for curto, eu vou sofrer. Então as pessoas, algumas, acabavam escolhendo histórias grandes. Isso criou uma pequena tendência de obras pequenininhas com capítulos gigantes. Não, obras pequenininhas de capítulo, mas lá, tipo... Tinha uma semana, a pessoa postava um capítulo por dia. Aí em um mês tinha 30 capítulos. Aí ele subia um pouquinho. E chegou um tempo que isso se transformou em palavra. Tal fanfic tem 200 mil palavras, 500 mil palavras, 600 mil palavras. E virou o sinônimo de status. Aí as mulheres, olha a minha fanfic, olha tudo que eu escrevi. Olha por quê? Esse é viés do excêntrico. Você não sabe o que é o bom de verdade, e você vai tentando traduzir o bom. É grande, se é grande é bom. Aquele famoso de, se eu não... Sabe aquela distorção de, se eu não conheço é porque é ruim? Se eu gosto, é bom porque eu gosto porque é bom porque eu gosto, é ruim porque eu não gosto? Nesse sentido. Então as pessoas tentam traduzir o que seria uma boa história. Grande, com capítulo, muito romance. Sabe aquela coisa de, o final é bom porque o protagonista casou? Durante o meio? Isso acaba acontecendo. Pô, é jovial, pô. Não dá. Eu não consigo julgar, porque eu acho bonitinho, eu acho característico. Porque hoje eu leria melhor do que eu leria na minha época de jovem, porque é um sentimento jovial. Pode pegar no meu mal, pô. Tem lá uns animezinhos. Tem um anime que eu tô assistindo. Que é isso mesmo, velho. Cadê essa bodega? Cadê dessa temporada? É de Idol, de Jimin, sabe? Esse sentimento de Jimin. Eu não tenho esse sentimento de Jimin, pô. Eu nem tenho esse sentimento. Eu sou muito inculto com música, né? Vídeo lá de Primal. Cadê tu, porra? Ué, cadê? Aqui, ó. Tá até aqui, ó. Esse aqui, ó. Ó, ele aqui, tá vendo, ó? Aqui, porra.
Você sente esse, mano, nossa, é feita pra shippeira, é feita pra K-popeira. E, cara, eu tô me divertindo mais com isso do que com o desenvolvimento dos personagens, porra. Tipo, não é pra mim. Não está pensando em mim. Não é para o eu. E tá melhor do que se fosse pra mim, pelo menos. Até porque, entendeu, pontinho? É legal pra cacete, eu gostei pra caralho, muito engraçado. Ah, Lê, mas não existe desenvolvimento aqui, os personagens são puro arquétipo, pelo menos esses 2 primeiros episódios. Arquétipo puro, tá aqui na crítica, porra, tá aqui na crítica. Não vou repetir não, porque senão o vídeo já vai ficar gigantesco. Mais um vídeo de 2 horas nessa bodega, nesse lixo, desse caramba. Tá vendo aqui, ó? Vocês estão vendo? Tá vendo? Então, né? Desunem e se virem. Mr. King Bean 89, eu acho que é isso. Ela aparentemente virou um livro e tem tradução pra mais de 20 línguas diferentes. Mas é justamente o que eu falei. É uma fanfic que quer mostrar só o lado bom de Harry Potter, falando justamente sobre amizade, aceitação, dando visibilidade pra personagens LGBTQIAP+, entre outros tópicos que vão contra tudo que a autora tá pregando hoje em dia. Pelo que eu pesquisei, algumas pessoas reclamam um pouco dessa autora da fanfic ter mudado a personalidade deles um cadinho, mas eu não li. Pau no cu desse bando de arrombado. Se o argumento é mudou porque mudou é ruim, foda-se. Morra! Brincadeira. Foi mal. Mas suma! Porque não tem nenhum problema você querer fidelidade. Mas você não pode usar a fidelidade como sinônimo de qualidade. Porque ainda aquela putaria. É porque, em caso de Harry Potter, foda-se, você tá fazendo pra provocar. Então ninguém respeite a obra do autor, foda-se. Qual é a diferença de respeite a obra do autor? O que você tá falando aqui agora, e o que você falou lá de consertar a obra do autor. Porque não é a mesma coisa, e agora você tá falando foda-se, muda mesmo porque é diferente. Porque o respeito não é com a obra apenas, é com o autor, é com a obra do autor, é com a ação, é com a arte do autor. Então, cara, tu não é artista, tu não sabe porra nenhuma, e tá querendo julgar o autor e querendo fazendo algo ruim. Porra, meu irmão. É mesmo, sabe aquele mano, de vou consertar a arte do cara? Vou consertar a arte do artista. Aí você pega um traço caricatural, onde não quer ser anatômico, eu vou consertar a sua arte, que você coloca filho da puta anatômico. Aí você pega aquele traço caricatural que não respeita a proporcionalidade do rosto, e o cara vai lá e fala porra do rosto genérico simétrico. É você pegar os seus vieses e atochar na obra, porque sim. Porque no final, não tem nada a ver com qualidade, com ser bom ou com ser arte. É com ressonar com o eu. Isso é uma merda, porra. Então você tá fazendo algo ruim, mas é ruim que você gosta. Então tá bom. Tá vendo qual é o ponto? Então, tipo, como eu falei, se o argumento mudou é ruim, foda-se. Muda a porra toda, caralho. Lei, mas e apelar, e chamar atenção. Cara, isso são agravantes, pô. Você não tá falando disso, tá falando de mudar. Se você falar, mudou o personagem e ficou pior, menos interessante. Ele mudou o personagem, você entendeu o personagem, a mudança ele ficou frandalizado. Então, tipo, mudar um exemplo do porquê ficou ruim. Entendeu qual é o pontinho? E eu falo isso porque, literal, pô, eu li uma obra de que o casal que eu mais odeio na ficção e ficou realidade por metade da obra, porra. E eu gostei. Eu gostei pra cacete. Então, sinceramente, eu não sei. Mas fica aí a recomendação pra quem quiser ler. O link tá na descrição. Mas isso de expandir a história acontece em vários fandoms. Fanfics que aprofundam personagens secundários, exploram lacunas da história original, mostram consequências emocionais que a obra pode ter ignorado, criam linhas do tempo. E é ruim. E é um lixo. E é a percepção mais boba e banal do jovial. Cara, tá muito idealista o vídeo aqui. Desculpa, Yanni. Porque, cara, se você falar isso e, tipo, e você não dá exemplos cabais, como é que a pessoa acha isso, pô? É muita coisa, mano. É muita produção. Se as pessoas têm dificuldade de achar obras fora do formulário que é da indústria de anime, pô. Mano, o Wattpad tem 200 mil obras. 200 mil. 200 mil que não tiveram um clique. E é livro. A percepção de qualidade de livro não é igual, tipo, não tem uma animação. Tipo, olha, a letra daqui tá bem feita, a lírica tá bem feita, a poesia tá bem feita, a conexão lógica tá bem feita, o mistério tá bem feito. Você não tem isso tão banalmente perceptível em livro. Então, tipo, tá. A pessoa vai ler, o ritmo é uma merda. A conexão é uma merda. Tipo, eu não gosto de indicar fanfic por qualidade. Porque, bem, você vai ser qualidade. Ao invés de você procurar algo parecido com a obra que você quer, por que você não vai no mesmo gênero? Você gosta de Dragon Ball, que é aventura? Pega um livro de aventura. Feito por um profissional. Alguém que estudou, que não é a primeira obra. Claro que você pode pegar os mesmos filtros que você faz com livros, você pode fazer isso com fanfic. Mas a questão é, como é que você ensina a pessoa a escolher? No final é isso que tem que fazer. Ou você indica, ou você ensina. Tempo alternativas complexas. Por exemplo, eu li uma fanfic que eu definitivamente não vou achar o link mais, desculpa, eu esqueci de salvar. Mas era sobre... Isso acontece pra caralho. Por quê? Exatamente a toca de caixa. E isso é um dos problemas também. Eu também não lembro de nenhuma. Porque eu só ia lendo. As ruins eu esquecia e as boas eu lembrava dos pontos emocionais chaves. Nem sequer o nome eu lembro direito. Só de uma, porque se eu não me engano, exatamente porque ela bombou na época relativamente bem. K-pop Demon Hunters, e ela basicamente se passava um tempo depois que acabou o filme. Era sobre os Saija Boys, e todo mundo meio que esqueceu que eles existem, depois que rolou toda aquela parada lá com o Guimá e pipipipopopó. Eles se libertam da maldição do Guimá e... K-pop Hunters é ruim, né? Não é muito fácil, não é muito difícil não fazer coisa boa.
Foi mal. meio que deixam de ser demônios. Então eles começam a tentar reviver a banda como pessoas normais. E tem uma cena bonitinha deles no começo da fanfic, reencontrando as Huntrix, agora que eles não são mais, hahaha, nós somos malas, Mas entrando em outro ponto, as fanfics são uma das principais formas de manter um fandom vivo. Se pegar alguma mídia que já acabou, alguma série, filme que lançou há muito tempo e não lança mais nada, é justamente as fanfics daquela obra que mantém o fandom consumindo alguma coisa. E o fato... Batata! Multiverso é importante pra caraca pra Dragon Ball. Entendeu? Porque fanfic não é só um... fanfic não é só um movimento de arte. É uma ferramenta de empatia, hype e geração de expectativa. Isso é o bom e o ruim dela. Porque você pode, como eu falei, viver vendo obra pra você. Tanto que se você pega as fanfics japonesas, que você cai tudo parece, mano, pega a qualidade de merda a média dessa bodega, velho. Nossa, puta que pariu, é ruim demais. Nossa, se bem que eu não sou japonês pra entender a lírica da escrita japonesa, mas mesmo assim, velho. Pô, os caras é japonês, não é de outro planeta não, porra. Pô, vai se ferrar. É ao contrário, quanto mais eu leio, tipo, coisa boa, pior essas porcaria fica. Né? Ao ponto que VN é muito melhor escrita, porra. A maioria das VN é melhor escrita que esse CK genérico de Light Novel. Mas aí, vem da Light Novel, aí depois vai pro jogo, eu sei, pô. Pelo amor de Deus, tem coisa boa em todo lugar, tem coisa ruim. Tô batendo nos agravantes nos atenuantes, bicho chato. Voltando nesses pontos aqui, entendeu? Pontinho? Esse aqui é a principal característica de você tá engajado, ler a história da sua amiga e, de novo, ver o amor de uma pessoa por algo é um dos principais apelos. Ver a percepção dela. Porque às vezes a obra é um diário. A obra é uma carta aberta. Nossa, lembrei de um puta que o pariu em que a menina, ela sofria abuso em casa e ela fez a história dela trocando ela pela protagonista favorita dela. Eu não lembro qual era a protagonista, mas acho que é de algum shoujo. E a história é da personalidade dela, dela. E eu lembro disso porque ele, tipo, nossa, mas ela no começo recebeu um hate filha da puta, porque a protagonista era ela, com a personalidade dela. E a história era sobre ela ganhando força, personalidade para virar a protagonista dela e sair da situação. Coisa que ela, na vida real, não tinha essa força. Depois de que terminou a obra, um tempo depois, ela falou que era autobiográfico. Porra, e claro, por que ela falou? Porque o pessoal percebeu. O pessoal percebeu pra caraca, tá? Porque escrever o que não existe é difícil. Escrever o que existe, às vezes, é muito mais fácil. O fato de ser uma coisa feita de fã pra fã é o que deixa mais especial. Porque todo mundo sabe que, principalmente nessas produções grandes, tem a questão de pressão do estúdio, limitações que não deixam fazer na série. Ai, não falar isso não, Yane. Não vai pra argumentação de feito com amor, não, pô. Por favor, velho. Por favor. O amor não existe amor. Zoeira. Não, vai com isso não. Não, tipo, industrial, fã pra fã. Ninguém mais vai cair nisso não, tá? Por quê? Cai naquela putaria de nerdzinho, de otaquinho médio. Cara, vocês não são esse otaquinho médio. Vocês não são. Eu sei que você tá tentando traduzir o que é a fanfic para o que o otaquinho e o nerdinho médio percebem-se de si. Só que vocês não são. Vocês não são HQ. Vocês não são mangá. Vocês não são anime. Vocês são livros. Tipo, não vai dar certo. Não vai. E você nem quer esse públicozinho. Não. Ai, não. Meu Deus. O quadro do mangá tá diferente no anime. Que adaptação lixo. A argumentação do tem alma. Eu sei que é gostoso de usar porque é fácil. Mas do tem alma. Tem amor. Tipo, é a minha argumentação pra Dragon Ball Super Broly. Mas o ponto é pela excentricidade da animação, da característica de cada animador não sendo corrigida pela produção. Mas a argumentação não é tem amor, tem carinho, os fãs de verdade. Pega a melhor história do mundo e coloca um acéfalo pra escrever, a história vai ficar um lixo. Não é só o sentimento. Porque a arte não é só o sentimento. A arte é a técnica que gera o sentimento. A arte é a técnica de atingir a alma humana. Claro que tem gente que não concorda com essa definição, a técnica é a própria arte, blá, blá, mas essa é a minha definição. Então, esse é o ponto. Então, só tentar atingir sem técnica, você não tá fazendo arte, você só tá tentando. Você tá muito mais análogo ao bater a mão no teclado, rezando para que saia uma história do que realmente estudando. Esse é um dos pontos. Eu não gosto, tipo, o fã feito com amor, porque é a mesma coisa do fanfic, de OC, fanfic de Pokémon, fanfic não, é fanart de Pokémon, e por aí vai. Porque são métricas diferentes, você está julgando diferente. E ao você julgar algo sem as métricas corretas, você atrofia seu senso crítico, você cria distorções, e por você estar atrofiando seu senso crítico, você cria de novo muletas emocionais de percepção. Então você cria um bom com a característica de fandom, e
começa a julgar as coisas pelas características da fandom, que cria o famoso não é o meu headcanon, é ruim. Não é o meu, é ruim. O bom é o que o fã faz. Aí vê um cara que vive a vida disso e não faz. Por quê? Porque a característica de fandom pode, por ser, é um grupo. Aí você limita a percepção de mundo nesse grupo. É aquela coisa. A sua percepção do bom, muitas vezes, é só se construída pela sua média. Então, se você, na internet, onde você está conectado com o mundo, nicha a sua percepção a uma bolha, você, literal, está atrofiando seu senso crítico e indo contra a melhor coisa que a internet fez. E isso é ruim. Porque mesmo que você tenha o seu senso crítico atrofiado em um local confortável, tipo, beleza, eu vou atrofiar as minhas pernas, eu nunca vou precisar andar. Beleza, se você nunca precisar andar, atrofia suas pernas. Arranque-as fora. Enquanto e se você nunca precisar andar, isso nunca será um problema. Mas se um dia você precisar andar, já era. Esse é o ponto de quando você atrofia o senso crítico. E esse é o ponto de características de fandom negativas. Porque é aquele tipo de coisa que só não é um problema enquanto não der o problema. Isso é meio chato. E meio até mesmo problemático, pode ser de vez em quando. Mas o problema é, enquanto não der um problema, não deu um problema. Complicado. Às vezes até contradizem o que o autor estava pensando e o público acaba não gostando muito. E se você não gostou de algo que aconteceu na sua série favorita, pode ter certeza que o fulano lá de Pindamonhangaba também não gostou e fez uma fanfic que muda isso na série. Um exemplo é o de Supernatural, que eu também tenho que dar os créditos pra minha amiga porque ela tem muito mais repertório que eu. Segundo ela, tem uma parte de Supernatural, atenção spoilers, em que a mãe do Sam e do Dean ressuscita, lá pra 12ª temporada. E existe uma fanfic que reescreve esse momento pra que o pai deles ressuscite, já que foi o pai que passou um tempo de verdade com eles e seria bem mais emblemático pra série. Então o ponto... Aí você pega no gerenciamento de hype, pra não dar a sensação de mesmidão, pra você colocar novos elementos pra se manter o hype médio da escrita da série. Então, se pegar um elemento novo, se cria-se e se tem umas ferramentas pra trabalhar esse personagem. Pode ter ficado um lixo na série? Óbvio que pode ter ficado um lixo na série. Mas tá vendo como foi a argumentação? Você leu? Assistiu? Não. Mas eu não... Tipo, quando você estuda, você sabe. Você entender o porquê foi feito e as técnicas usadas, é aquela coisa. Você tem que entender da engenharia ao construir, ao demolir a casa. É mostrar que as fanfics não se resumem só em chips e romance. Por quê? Porque talvez a série tenha errado, porque a série não teve a qualidade narrativa pra pegar um personagem novo e fazer ele ser bom. Então eles acharam que se a gente pegasse um personagem que pode pular a empatia, ficaria bom. Será? E a mesmidão. E o hype. Porque o fã de fanfic, ele já é o fã mais hardcore. A percepção do fã é hardcore. E a percepção do fã mais casual são completamente diferentes, porque a intensidade que eles consomem, que eles experienciam a obra, é completamente diferente. Vamos dar um exemplo. Dragon Ball Super vai ter um remaster. Não vai ter um remaster? Os fãs mais radicais falando, puta que pariu, lavagem de dinheiro, não aguento mais, é a 4ª vez que eu conto essa merda dessa história, não aguento mais, que lixo, Dragon Ball morreu, não tem mais alma. Graças a Deus! Pelo amor de Deus, Dragon Ball Super, eu querendo reassistir essa bodega e é inassistível. Pelo menos a gente vai ter essas 2 primeiras sagas assistíveis. Então, se só corrigir a animação já tá melhor, a animação, o ritmo já tá melhor. Tá vendo como é a percepção diferente? Porque o fã vive disso. O fã joga jogos. O mega fã joga jogo. É aquela coisa tipo, eu lembro de até hoje, acho que foi o Danael Fernandes que falou, mano, o pessoal falou, mano, não seria foda um remake do clássico? Ele falou, não. Por quê? Pô, mano, eu já reassisti o clássico 50 milhões de vezes. No mangá, no anime, nos jogos, porque ele jogou todos os jogos. Cara, eu não tô cansado do Dragon Ball clássico. Na verdade, eu queria que nesse jogo aqui que eu tô jogando tivesse os personagens do Super, o Dragon Ball Online, e uns Arif, por isso que teve o Arif no Sparking Zero, batata. Então são percepções diferentes. E às vezes você vai tomar, narrativamente falando e comercialmente falando, decisões narrativamente não tão certas simplesmente para gerar o hype. Aí a qualidade da escrita vem de como você gerencia essa mudança não tão usual. É aquela coisa de baixa com uma mão, cai esse carinha na outra. Se você bate com as duas, o cara vai embora. E cenas toscas e sexo. E sim, que são uma forma de um fandom conversar entre si, compartilhar teorias e momentos da história de uma obra, ao mesmo tempo que treina escrita e narratividade. Fanfics enormes? Como outro tópico do vídeo, eu quero falar um cadinho do potencial que as fanfics têm. Acho que a história mais conhecida do mundo das fanfics é sobre como 11 de setembro criou 50 Tons de Cinza. Olha bem, teve o atentado de 11 de setembro, o das Torres Gêmeas. E nisso, o Gerard Way teve inspiração pra criar o My Chemical Romance, a banda. A autora de Crepúsculo viu a banda e usou ela de referência nos livros pra criar o tom emo da obra e de inspiração pra personagens como Edward. E disso surgiu 50 Tons de Cinza, que é basicamente uma fanfic de Crepúsculo que virou 3 filmes independentes. Mas não é só nesse caso, existem alguns exemplos de filmes que justamente surgiram de fanfic. A Barraca do Beijo, Através da Minha Janela, After, que é uma fanfic do Hairstyles, Uma Ideia de Você
você, Instrumentos Mortais e Belo Desastre. Se os filmes são bons, isso a gente deixa abaixo, mas o importante é mostrar o quão grande as fanfics podem chegar a se tornar. E isso é muito legal. Em alguns casos, essas fanfics... Sei não, viu? Sei não. Porque a fanfic que eu mais gostei, que tem muito mais qualidade que algumas dessas daí que eu dei uma relida, nenhuma delas virou livro, pô. Isso aí é apelo do viés ao comercial. Claro, que se você tivesse viés do apelo ao comercial, cara, você gosta de um romancezinho mais formulaico, tranquilo, se você não liga tanto pra ética e estrutura narrativa, ética narrativa, tecnicidade e estrutura narrativa, beleza, mas sei lá, velho, tipo, o Jeca, que você tá tentando convencer aqui no começo, vai olhar isso, pô, tudo lixo, meio que vai contra o seu argumento principal. A questão é que a principal apelo, como eu já falei, cansado de repetir. Corrija isso na edição. O principal apelo é você ver pessoas treinando, melhorando. Talvez você não veja isso nas grandes fanfics, porque já são grandes, já tem apelo. E se você já tem um público que você precisa, talvez você não precise melhorar. Mas é muito bom você pegar aquele autor onde tá ruim no começo, fica bom no final. Claro que esse apelo de melhora, eu falei lá em Wakfu, pra vocês não encherem meu saco falar que eu tô inventando pra agora, tá? E sem dúvida a fanfic, eles foram muito importantes para a minha percepção de qualidade média de percepção artística. Não apenas isso, né? Porque tem várias obras que você não começa tão bem. Porra, mano, essa obra que eu indiquei aqui, lá da banda, cara, eu não gostei do primeiro episódio. Então, se eu não tivesse a intenção de que talvez melhore no segundo, não teria continuado. Que são tão bem construídas que acabam influenciando como o próprio fandom enxerga a obra original, ou até podem levar acontecimentos a se tornarem canon, como é o caso do chip da Rey e do Kylo Ren, que surgiu nas fanfics, e bom, eu não posso falar que eu acho um chip bom, mas se fosse com... Pô, meu irmão! Meu irmão, não. Tá gente infiltrado. Você é infiltrada, né? Meu irmão, o nerdão agora já tá espumando já. Porque, tipo, isso daqui é o que a gente não queria, alinhado. Tipo, se fosse bem feito, o pessoal já ia chiar. E mal feito, puta que o pariu. Você acabou de dar argumento pro pessoal, queimem todos! Comigo seria o dia mais feliz da minha vida canonizarem um chip meu. E pra finalizar, fanfics também são responsáveis por popularizar as tipo, é muito comunidadinha, né, mano? Ela tá muito com a coisinha de, é nós, né? Ai, tadinha. Famosas da ficção. Se você não sabe o que é trope, olha esse videozinho aqui meu. Mas fanfics também são responsáveis por popularizar as tropes mais famosas da ficção. Se você não sabe... Popularizar? Sabe o que é trope? Olha esse videozinho aqui meu. Mas tropes como Enemies to Lovers, Love Triangle, Found Family, entre outras, ficaram muito famosas por causa das fanfics. E inclusive... Não, por incrível que pareça. Não. A maioria desses tropos aí já eram tropos comuns. O que aconteceu é como acontece. A percepção desses tropos terem ficado mais comuns é porque fanfic é muito mais democrática que livro. Muito mais democrática. A gente viu isso lá na Lolita, lá nas primeiras páginas de fãs lá da década que era compartilhada lá na porcaria do negócio lá que eu esqueci antes mesmo da internet. Da venda dos... Vamos pegar Japão, foda-se. Da venda dos doujins, da venda das light novels impressas. Não. Por incrível que pareça, não, tá? Mas a sensação é dessa... Porque é a popularização dentro do seu próprio subnicho, não em aspectos gerais, que tudo isso já existe bem antes de fanfic. A diferença é que a percepção nasce da sua vivência. E como você começou a ter um boom de consumo por causa disso, você começou a conhecer esses tropos, mesmo eles já existindo. Porque acontece, boa parte dos termos lá já existia antes, não foram popularizados por fanfic, só que foi popularizado dentro da fandom. Então é micro. Mas tem lá um editor que foi... Sim, só que o que popularizou não foi o mangaka que conhecia a fanfic. Foi a obra dele que colocou essa fanfic. Qual é a diferença? A diferença é que um outro meio de arte que popularizou essa técnica. Porque senão a gente tinha que falar que tudo que foi existir na face da Terra é tudo de livro. Onde nenhum outro meio de arte não tem nenhum mérito não ser de livro. Então, é mais ou menos, né? Sites como a AO3 criaram fanfics específicas para essas tropes, como o Unbad, que é basicamente... É tag. Isso nasce já tem os pontos do mundo, é por causa do excesso de produção que criou, enquanto no filme o gênero ele é uma indicativa de característica, porque tem menos filme, mas que eu tenho muitos, tem também lá é a caixa o nome do negócio? Não. Um negócio lá chinês tem também, que você precisa dessas tags de novo. É muita produção, é muita coisa. Como é que você se acha? Aí fala, a popularidade de tags bem autodescritivas, aquela obra com 50 milhões de tags, foi popularizada pelas fanfics. Porque ela foi a primeira mega indústria de arte, no sentido só de tamanho, não de indústria no comum falado. Que tinha muita coisa. Então, por quê? Porque entra de novo com o que eu reclamei lá no comecinho. É muita coisa, você se perde, você não sabe escolher, você não sabe o que vai ter, é muita coisa.
Aí o pessoal foi criando tags mega específicas sei lá, se no capítulo 3 tal coisa acontece, tá lá a tag, ó. Qualquer tipo de característica viciante de escrita. O Só Tem Uma Cama. Slow Burn, que é basicamente queima lenta, ou seja, são histórias de romance onde o relacionamento é desenvolvido bem devagar. E Fake Dating. De novo, já existiam antes. Ao ponto que os slow romance, eles vêm, na verdade, da... Vamos lá. Esses, na verdade, são palavras que vieram da internet. Eles não são artigos acadêmicos. Eles são popularizados na internet. O seu uso na internet. Não especificamente na fanfic, tá? Que é o estamos fingindo que namoramos e vamos acabar namorando de verdade, entre muitas outras tropes que são absurdamente famosas. Além do conceito de universo ABO, alfa, beta e ômega, que surgiu nas fanfics. Eu não vou explicar o que é isso, se você... Tanto que boa parte desses conceitos vieram de romance de Sora no Shimono... Sorani... Aniko no... Aquela porcaria daqueles casais que ficavam 500 capítulos em mangá, por exemplo, pra no final eles falarem eu amo você. Tá vendo qual ponto? E esses termos descritivos, eles foram popularizados na internet, por incrível que pareça. Tanto que se você pegar um slow romance, se pegar pra um cara que gosta de comissão, por exemplo, que nem é slow romance, puta que pariu. Ah, não é? Mas o romance é super lento. O slow romance, ele vem de dar características de um romance, mas ele não, o comissão sem amigos. A gente brinca com terminologia pra cá do cara. O ponto é, você pegar um romance, slow romance, de mangá. Fake dating vai ser de VN. Não, de visual novel. Então, e nisso a gente popularizou. Se pesquisar certinho, você percebe que era várzea, filhão. E tem um motivo de estar tudo em inglês, porque não são termos, são descrições. Se você quiser saber, vai pesquisar. Fanfics e arte original. Pensando também um pouquinho no vídeo que eu fiz sobre composição, que tá aqui no card em cima também, as fanfics podem ser um ótimo estudo de arte, já que você tem uma cena inteira de escrita e só precisa tentar dar vida pra ela. Eu já fiz algumas comissões de pessoas que escrevem fanfics e queriam justamente dar vida às histórias delas. Ler qualquer história tá sempre ligado na imaginação e é isso que ajuda a transformar uma fanfic em uma arte visual. De exemplo, eu quero citar uma das fanfics que eu ilustrei, que é da Annie e o nome é Sakura at Sunset. Aqui do lado tá um trechinho da fanfic, se você quiser dar uma lida, mas eu vou deixar o link dela aqui na descrição. Oi, se inscreve no vídeo, dá um like no canal. Obrigada, beijo. Voltando. É um contexto de um date do Hinata com o Kageyama, de Haikyuu, e basicamente eles estão num aquário. São duas informações que já me ajudam a ter um norte do que eu vou pegar de referência. A autora descreve um pouco do cenário do aquário e de outros animais, mas tem uma cena específica onde aparece um tubarão-baleia. O Hinata fica impressionado porque ela diz que uma sombra se projeta em sua visão periférica enquanto o Hinata observa o maior peixe que já viu. E sendo um elemento tão grande quanto um tubarão-baleia, ele vai ter que ser o ponto central do meu desenho. Então, pegando pela descrição, eu tentei colocar a câmera, entre aspas, vendo de baixo, justamente pra enfatizar que o tubarão-baleia é enorme. E assim eu encaixei o Kageyama e o Hinata no canto, de forma que eles estejam olhando a baleia de baixo. E dessa forma se constrói a cena, porque eu adicionei o Hinata olhando pra ele meio apaixonadinho, já que é o encontro deles. Essa fanfic é realmente muito bonitinha e eu recomendo demais que leiam se gostarem de chips bobinhos de Haikyuu. Enfim, citando mais exemplos. Existe uma fanfic muito, muito famosa, chamada In Another Life, da autora Little Luxray, o link tá aqui na descrição, que é do chip Bokuto e Akashi, também de Haikyuu. É uma fanfic angst, ou angústia, basicamente uma fanfic de drama. E tudo que eu sei é que na fanfic o Bokuto tem uma doença chamada insônia familiar fatal. É tudo que eu sei, já que eu não tenho coragem nenhuma de ler porque eu sou um frango. E só tem fanart de gente dolorida, sofrida, triste, acabada. Esse povo dá só... Ô, meu, isso daí veio das VN. Mano, é porque a VN, as VNs também são isso, tá? Também são isso da Angelbit, essas bodegas aí, Angelbit não, Angelite. Desgraça, os nomes vão embora. Também vem das VNs, tá? As VNs, elas são a maturação desse tipo de público, especificamente lá no Japão, por causa do excesso de produção, é a forma de o pessoal fazer jogo, é a forma de você ter uma interatividade, tal coisinha que foram popularizadas lá na internet, tá? É um tipo filha da puta de... Sofra. A definição é sofra desse tipo de história. Foi muito... Aí não tem como falar que não. Foi muito popularizado por causa das VN. Meu irmão. Só a minha obra favorita vendo essa desgraça. E claro. Quando eu digo popularizado, é popularizado muito mais no sentido amplo de trouxe à luz ao público comum. Qual a diferença disso da definição terminológica? Que dá a sensação que foram eles que criaram os termos e que se não fosse esses termos, se não fosse a fanfic, esses termos não existiriam. Não. Por incrível que pareça, porque já existia antes. Se você tira o cenário de fanfic, esses termos ainda existiriam, porque são termos descritivos. Slow, lento. Então, para existir esse termo, só precisa de um romance lento. Existia romance lento antes das fanfics? Sim. Ou fanfic como fanfic. Mas você pega lá em 1982, tinha um clube que fazia a história dos livros. Aí a fanfic também. Vamos fanfic em movimento de internet? Porque a principal característica da fanfic é a conexão que a internet gerou? Vamos.
Sorte de pegar um chip feliz, que nem English tem, e arruma um problema pra sofrer. Mas o ponto é basicamente a construção das artes e a criação de um storytelling a partir da fanfic. Então, como criar uma arte a partir de uma fanfic? Ponto 1. Escolher a cena mais visual. Pega a cena mais emblemática e que você considera que viraria uma ótima arte. Pensa na composição, mas... É a mesma estrutura de light novels, tá? ou menos na sua cabeça. Eu gosto demais de desenhar escutando fanfics com a voz de algum dos primos da Alexa, e toda vez que eu faço isso é muito legal porque a fanfic passa inteira pela minha cabeça, igualzinho um filme, e também porque parece que tem alguém me contando uma fofoca. Enfim, a imaginação é a principal coisa que vai te ajudar nesse processo. Passo 2, criar um moodboard. O moodboard é basicamente um quadro onde você reúne referências num lugar só, mas não precisa necessariamente ser referências diretas. Por exemplo, no caso da arte do aquário... Ela foi muito pro viés dela, velho. Ela foi muito... Pô, nossa, se tivesse um pouquinho mais das informações que eu dei aqui, por exemplo, dos meus apelos, porque vocês perceberam, cara, eu fui pra fanfic porque eu sou muito visual. E por ser muito visual, o livro não tem imagem. Pô, o livro não tem imagem, ao eu pegar um livro que as imagens já estão codificadas na minha cabeça, eu acabei gostando. E isso me deu o incentivo de continuar lendo, o hábito da leitura, ler as letras não me darem sono, de eu ter a taxa de absorção, até porque a maioria das fanfics, elas têm um ritmo de estrutura de leitura muito ruim, que força você a prestar muita atenção, porque não vai ter reforço de informação, não vai ter reforço de estrutura, força você a continuar a prestar mais atenção e revisitar pequenos pontos chaves. Tem sim, amigão. Uma coisa é você ter reforço de informação organicamente na história. Outra coisa é você... Olha, tá vendo esse cara aqui? Ele existe, né? Capítulo seguinte, esse cara aparece e mata o outro. É diferente, tá? São aplicações diferentes. O reforço de informação é você pegar partes de informações importantes, reafirmar elas, só que elas tendo utilidade direta ou não pra trama, mas sim na organicidade do mundo. Eu poderia colocar no moodboard tons de azul que eu achar que combinem, artes relacionadas com um oceano e não necessariamente com aquários, e assim vai. Passo 3, desenhar thumbnails. É basicamente fazer mais de uma composição, mais de uma ideia pra aquela arte. É fazer rascunhos petitinhos mesmo, bem cagados, só pra... Pô, mano, eu achei muito maneiro, velho. Isso daí quando começou, velho. Achei muito maneiro. Porque antigamente, como era nos sites, era muito... Cara, era de nós pra nós, os cabas faziam umas montagens toscas no Paint, cara. Colocava tudo aqui por cima, com aquelas fontes anos 2000. Tem seu charme? Cara, tem. Não tem como dizer que não tem seu charme. Tosco e mal feito. Tem um charmezinho delicioso de vez em quando. Mas aí, o legal disso é que quando as coisas foram ficando mais sérias, e quem queria ter um pouco de seriedade, quem queria, isso se tornou, na época, hoje eu não sei, se tivesse uma thumbnail feita de verdade, a pessoa tava levando a coisa com seriedade. Não era só um palpiteiro. Então isso dava aquela sensação de profissionalismo. Esse é o ponto. Cara, se ela mandou fazer um desenho, ou se ela fez um desenho, ela tá levando a coisa com a seriedade, a história vai ter o mínimo de seriedade. Porque também tem aquela coisa de uma cacetada de história que não termina. Porra! Eu me traumatizei com isso, tá? Me traumatizei muito com isso. O que eu li de história lá, chega lá, cadê? Ao ponto que eu fiquei uns 2 anos lendo fanfic, só que já tava concluída. Eu me ferrei um pouquinho, que tinha umas boas que eu li depois de querer ter lido antes, só se tivesse concluído. E isso criou-se também uma coisinha de tal fanfic não tinha antes, tal fanfic foi atualizada há tanto tempo, o nível de engajamento e tal, que criou aquela métrica no site de que fanfics, mesmo populares, se não eram atualizadas constantemente, ou se o autor não tinha um tipo de atividade grande no site, ela descia na recomendação. Mas isso foi chato. Óbvio, né? Por toda alteração de qualquer organograma, o pessoal faz cagada. Pô. Todo mundo. Infelizmente, até os caras que fazem o site não manja tanto, né? Que virou aquela putaria dos autores tendo que, sei lá, comentar todo dia em alguma coisa, fazer capítulo mais curtinho, porque teve aquele bug lá no site de que acabou fazendo que quem lançasse uma página todo dia, subia. E o cara que só mandava uma por semana, descia. Aí quer ferrar, né, pô? Mas o pessoal corrigiu, né? Isso é muito coisa do bug dos anos 2000 de site. Nem dá pra falar mal, porque, porra, ninguém sabia o que tava fazendo. Ninguém. Só o cara dono do site, o cara que tava escrevendo. É loucura, pô. Esta pose, decidir onde colocar cada elemento, ângulo de câmera, entre aspas, etc. Isso ajuda a identificar os elementos principais do desenho, destacar emoções, ações, etc. E o passo 4, desenhar. Escolhe uma das thumbnails que você fez e tenta finalizar do jeito que conseguir. Mas tenta focar bastante no show, don't tell. O objetivo é criar uma arte que mostre o que tá na fanfic sem que a pessoa precise ler a cena pra entender o que tá rolando. E isso acontece muito pela posição dos personagens, expressões, cenário que eles estão, dentre outras coisas. Mas lembrando que nenhum desses 4 pontos são obrigatórios, são só dicas pra facilitar adaptar uma narrativa em arte. E o ponto é sempre testar, se frustrar, ficar horrível. Por que eu inventei de desenhar? Empolguei. Testar, eba, consegui. Enfim, muito obrigada por assistir. Me conta aqui nos comentários qual sua fanfic. Eu ainda acho uma artista que ama o processo.
Ainda estou a achar um artista que ama o processo. Porque se existe um artista que ama o processo, é porque ele não sofreu o suficiente do processo para odiar o processo. O que movimenta o artista é o ódio ao processo. Quem já ouviu essa frase? Essa frase é boa. Favorita, se você tem costume de ler bastante, seja de algum chip específico, de algum fandom específico, se tem alguma fanfic muito sus que você já leu e nunca esqueceu. Eu, particularmente, não gosto muito de fanfics que saem da personalidade de um personagem. Eu já dropei uma em que o Tsukishima era muito brother do Kageyama e era esquisitíssimo ele agindo super protetor com ele. Eu fiquei, uai. De qualquer forma, dá uma passadinha lá no meu Patreon se quiser apoiar o canal e ver artezinhas muito legais de chips. E se quiser interagir comigo, me segue nas minhas outras redes sociais. Tchauzinho. Tá, então agora que ela falou, ela foi bonitinha, vamos dizer assim que, primeiro, vamos lá. O problema da fanfic é porque ninguém sabe de verdade o que é bom e é ruim. E por ter muito jovem, muitas características de joviais, nascem. E por ter sido indicado na internet, se cria algo de nós para nós. Então, fanfic já é do fã pro fã. Aí tem do fã, da fandom, dessa bolha. Aí você vai ter, como eu falei, o de fã pra fã, que quer alterar o personagem. De fã pra fã, que não quer alterar o personagem. De fã pra fã, que acha tal chip aceitável. De fã pra fã. Então, no final, fanfic tá quase como um universo paralelo. Quase intraduzível. Mas dá pra você traduzir de acordo com certos tipos de apelo. E convenhamos. O único apelo universal para fanfic é você participar do universo da arte. É de você ver e participar, entender e você pegar o que você estudou nos livros de narrativa e você ver acertos, os erros, os acertos e a pessoa melhorando. Por quê? Por causa disso. Porque você vai conseguir muito disso, né? E claro, você ver histórias e personagens que você gosta como um rebranding. Você pode fazer isso também, ou você estender a sua história. Estender a sua vivência com a história a partir do que você gosta dela. E a única coisa que você tem que fazer pra saber fanfic é saber escolher bem. Saber as tags, talvez achar alguém com gosto parecido com o seu. Aí você tem que entrar na comunidade. Aí é porrada. Por quê? Se você tem um senso artístico, você consegue, né? Vai lá nas tags, vê as tags e vê o que você vai gostar. Saber ler métricas e acabou. Mas não dá aquela sensação de desbravar a Amazônia? Por isso que tem tanta tag. A tag é uma resposta exatamente ao excesso de conteúdo, à dificuldade de você se ver nesse tipo de coisa. Porque eu tenho certeza que vai nasceria aqui, sabe o grupinho dos cult? Eu sei quais são, eu li todos, zerei todas as coisas, você não sabe de porra nenhuma. É super fácil. Ir no Google e pesquisar grupo tal, tá aí. Eu vou saber que o grupo tal existe, bora. Tá bom? Mas se você se identificou com o que eu falei aqui dos apelos do porquê existe fanfic, acaba. É bem interessante. Principalmente se você tem muita dificuldade com leitura. É um bom exercício. Tá bom? Lê, mas não dá aquela sensação de fanfic é feita por estado perene da sua vida? Não tem muito o que você querer fazer. Porque quando começa a ficar profissional, meio que deixa de ser fanfic. Então isso de algo caseiro é uma das principais características de fanfic. E essa sensação de caseiro, essa sensação de amador, se é algo que define quando isso lhe cansa, você nunca mais volta. Ou você aprende a amar algo mais, entre aspas, caseiro. Tá vendo com o pontinho aqui? Cara, eu falei demais. Caraca, eu não achei que ia dar tudo isso de vídeo. Aqui a Ayane, desculpa aí se eu fui chato, se eu fui pedante, se eu não entendi alguma coisa. É normal. Eu botei 1.5 e ainda ficou com 200 milhões de horas, tá bom? Se eu fui desrespeitoso, qualquer coisinha, fica de boa. Aí, e pros outros? É porque os outros são babaca. Né? Eu já falei, eu não tenho dó de homem não. Se é homem, eu foda-se. Se é mulher, foda-se também. Mas se eu vejo que é gente boa, a gente respeita muito mais. Porque, ela tá basicamente a fãzinha da comunidade falando pra pessoas que estão próximas da comunidade. E eu achei que o vídeo ia ser pra alguém falar de fora da comunidade. Tanto que ela falou dela pra elas, que tem um apelo artístico, que tem uma sensibilidade. O problema é que o Caba, aqui do começo aqui, do... O cara que tem preconceito por causa disso daqui, o Jeca, o famoso Jeca, luva de pedreiro, nada que tá nesse vídeo vai convencer ele. Nada. E quebrar preconceito, quebrar gente pequena, quebrar o burro, é difícil, velho. É aquela coisa, pô. O burro quando quer comer capim, mano, tu vai levar mordida pra fazer ele parar de comer capim. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.